programação 12/10, 12/10, hoje dia 1º de 6 de 2019. Que maravilha, tá todo mundo ligadinho. Todo mundo ligado. Tudo ligado, estamos juntos. Nós estamos aqui no estúdio da Oriente FM recebendo o vereador e fisioterapeuta Eduardo Brito, que vai estar falando do trabalho e deixando aí, tirando dúvida, tá? Sua dúvida aí, você que tem dúvida, aproveita para aí fazendo a sua pergunta, tá bom? Estamos ao vivo através do Facebook também, através da página Carmo de Minas Notícias, para trazer para você aí informações, tá? Aquilo que você precisa saber do que está acontecendo em Carmo de Minas, tá bom? Posso abraçar vocês, 12/10, primeiro dia do mês de julho, que maravilha. Boa tarde, Eduardo Brito, estamos ao vivo para todo o Brasil, tá? Para Carmo de Minas, a câmera está ali. Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso trabalho, esclarecer algumas dúvidas e algumas coisas que foram comentadas aqui no seu programa. Então a gente agradece sempre a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, eu que agradeço por vocês, né, tá dando esse espaço, né, vocês vêm, tiram as dúvidas aí da comunidade. E até então, alguns anos atrás, aí não tinha esse meio de comunicação, onde a população, não só de Carmo de Minas, mas de todo o sul de Minas, poder acompanhar o trabalho, né, do prefeito, da prefeitura em si, da saúde de Carmo de Minas em geral. E nós vamos estar abordando vários assuntos, né? E você fica aí à disposição para você estar trazendo para nós aí o que o vereador Eduardo Brito está trazendo para nós hoje, para apresentar aí. Então, Waldo, teve algumas coisinhas que a gente deixou de pontuar quando eu tive aqui, né? E que eu queria trazer agora ao público, para o pessoal até acompanhar o trabalho que a gente faz, certo? Da vez passada a gente não falou de alguns trabalhos sociais que eu realizo no município, né? E às vezes tem gente que nem sabe que isso acontece. Se eu não estou enganado, foi no primeiro ano, foi de mandato em 2017, nós fizemos um varal solidário lá no bairro Santo Antônio, onde nós distribuímos, eu acho que, se eu não estou enganado, mais de 2.000 peças de roupa. Foi o Cláudio, que é um vendedor, teve aqui no Carmo, ele é de São Lourenço, a equipe de São Lourenço, e me pediu, né, para que a gente pudesse estar tendo um lugar para poder fazer esse varal solidário. Então, na ocasião, e foi até uma coisa rápida, porque logo começou, já encheu de gente e terminou muito rápido. E foi um sucesso total esse varal solidário. Então são trabalhos voluntários que a gente faz na cidade e que às vezes o pessoal não fica sabendo, que foi uma coisa mais isolada, foi no Santo Antônio, mas que a gente fez muita divulgação sim, no Facebook, fizemos através de som na rua, que foi muito bacana. Outro projeto que eu tenho, e que foi uma das coisas que me motivou a entrar na política, é o Clube da Maturidade. Aproveitando aqui, deixar um abraço para o pessoal do Clube Urca, que nos cede o espaço, ao Zé Roberto da Audio Sonic, que foi quem apadrinhou e deu nome a esse projeto, que são mais de 15 anos trabalhando com o pessoal da terceira idade. A gente faz essas atividades laborais lá no Clube Urca, onde eu fiz um ofício, pedi um espaço, porque quando a gente começou não tinha lugar para fazer. A gente começou, foi no mandato do prefeito Yuri lá atrás, a prefeitura até dava um pequeno suporte, teve intenção de cortar esse projeto algumas vezes, mas eu nunca abandonei o pessoal, sempre continuei, mesmo que isso fosse uma parte voluntária, né, que eu fizesse, e continuamos no governo do prefeito Gui, e infelizmente agora no mandato do prefeito Yuri, eles decidiram por não continuar com esse projeto. Mas, como era uma coisa que sempre me motivou e que eu gosto de fazer, eu mantenho esse trabalho como forma social com esse pessoal da terceira idade, que são mais de 30, 40 pessoas que a gente está auxiliando lá no Clube Urca. Todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã, né, das 8 às 8h30, às 9 horas. Então é um trabalho voluntário. Quem se interessar também pode nos procurar lá, que a gente está sempre pronto para ajudar a população ali, certo? E um novo projeto que a gente está tendo agora é
tá uma coisa que está amadurecendo, que é o time de Carmo de Minas, né? Que montaram um time aí, né? O Fantasma Amarelo. E eu aproveito aqui para mandar um abraço para os jogadores, pro Afonsinho, pro Luan, o pessoal que encabeçou isso aí, né? Pedir o apoio da população, que façam também as suas contribuições, que ajudem o esporte de Carmo de Minas, né? Até para falar que eu não falo mal só da atual administração, agradecer também que a prefeitura tem dado um suporte, sim, a Câmara dos Vereadores tem dado auxílio, certo? A gente vem trabalhando e eu decidi fazer um projeto em cima disso, certo? Um trabalho social também que eu faço, não tem cobrança em cima disso, trabalho voluntário da minha parte, de tentar reabilitar os atletas, caso eles precisem. Porque às vezes, né, passa uma partida, precisa de uma recuperação, e a gente andou fazendo trabalho com o outro, fazendo uma avaliação, encaminhando para os setores que às vezes, né, são necessários. Então, é um projeto que está nascendo agora e que eu tenho muita vontade de tocar isso para frente, porque eu quero ver esse time ir para frente, né? Eles fizeram abertura agora para quem quiser do município estar lá treinando e eles selecionando o pessoal. Isso aí foi muito bacana e muito inteligente da parte deles, certo? E a gente tentar da melhor forma possível ajudar. Então é um projeto novo que está caminhando e que eu achei muito interessante e vou continuar ajudando o time da cidade do jeito que eu ajudo outros atletas, que a gente está sempre ali com o pessoal do jiu-jitsu, sempre com o pessoal do karatê, né, sempre dando um auxílio, né, e outras modalidades. Então, né, é um projeto que a gente não comentou, mas que a gente está abrindo as portas agora. Muito bom. Então, falando já do esporte, no caso do esporte em geral, os jovens já tem, né? Os jovens já tem o time de criança que é treinado pelo Ditão, né? O Ditão ali, então já está nessa parte do esporte. Tem o Kleber também que está à frente, né? Já estão encabeçados, já estão sincronizados, né? Isso. A gente vê a dificuldade realmente na parte financeira, a gente sabe disso, mas isso não pode ser desculpa para que o esporte e outras áreas não caminhem aqui na cidade. Então eu vivo batendo nessa tecla, falando lá na Câmara, que eu sei que o governo do estado deixou os municípios numa situação complicada, mas isso nunca pode servir de desculpa. Porque todo governo, não só esse, mas a gente vê que quando não consegue realizar as coisas, joga a culpa na falta de dinheiro. Se a gente fizer um planejamento adequado, a gente consegue minimizar os efeitos do que o governo do estado vem nos proporcionando. Que agora eu acho que o governador Zema está tentando renegociar essa dívida, acho que até já fez um acordo. Então não pode usar, a gente não pode usar a falta de dinheiro como desculpa. Eu acho que é isso. Eu acho que o planejamento tem que ser feito e eu cobro muito isso na Câmara. Eu falo muito isso. Alguns assuntos que a gente vai falar pode ser repetitivo, mas a gente tem que rebater algumas coisas que são ditas aqui, Val. Certo? Eu falo isso porque a gente precisa escutar os dois lados de uma determinada situação. Entrar num consenso, né? Senão nunca vai ter um consenso. Porque é muito fácil a gente falar, né, apontar e às vezes convencer a pessoa. Então, o ouvinte, o cidadão, o eleitor, ele tem que estar a par dos dois lados, até para que ele consiga formar uma opinião própria. E não ser uma coisa tendenciosa, de levar sempre para aquele lado. Porque sempre vão ter, né, várias versões de uma história. Né? Aconteceu dessa forma, dessa forma, dessa forma. Talvez não seja da forma que a pessoa conte realmente. Então a gente precisa formar opinião. E para formar essa opinião, a gente precisa ouvir os dois lados. Concorda comigo? Exatamente. Então eu venho aqui para falar dos meus projetos. Não quero estar aqui falando mal de ninguém. Não tenho nada pessoal contra ninguém ali na administração. Pelo contrário, eu caminhei junto. Eu sou um cara, que depois a gente pode comentar mais à frente, mas eu fui o cara que mais perdi ali dentro. Depois eu vou explicar o porquê. Certo? Um cara que estava do lado da situação. Eu, né, não considero um cara que tenha lado, mas estava do lado porque eu acreditei, entendeu? No que o prefeito falou, no que o vice falou. Então, depois a gente divergiu de opiniões, de ideias. Então, eu só não caminho junto por causa disso. Se começar a fazer a coisa do jeito que eu entendo que é certo, pode ter certeza que eu vou aplaudir. Pode ter certeza que eu vou caminhar junto. Agora, não dá pra gente ver algumas coisas que estão no papel, que a gente vai provar aqui, né, e não serem corrigidas. Porque eu vivia no gabinete conversando, e até pouco, você quer saber, mas conversando, perguntando,
e parece que a gente não é ouvido. Isso aí vai deixando a gente amargurado, porque a gente vê que tem coisas fora do eixo. Entendeu? Uma das coisas que eu falei na Câmara e volto a falar aqui, que o prefeito comentou, foi sobre o Monte Verde. Exatamente, e como que está essa situação do Monte Verde? Antes de você estar entrando, quero mandar aqui uns abraços para quem está nos acompanhando. O Thiago Silva, o João Marcos, a Dalila Souza, né? A Lila, né? Dalila, um abraço a você. O Diego Andrade Freitas, Elias Souza, o Milton Paredes, já fez uma pergunta, vou estar perguntando para você, tá bom? Vou passando para você. O Vitor, obrigado Vitor pelo carinho. E a todos que estão chegando, Natal Araújo também, o Edson Luiz, o Marcos, né, que é vereador, também está com você lá, junto lá. O Paulo Jerônimo, obrigado pelo carinho. E a todos vocês que estão nos acompanhando, tá bom? Jerônimo, Deus abençoe, obrigado pelo carinho. E você vai mandando a sua pergunta e na medida possível aqui a gente vai passar aqui para o vereador. Mas pode prosseguir, vamos lá. Então, na realidade, o prefeito fala que as cartas que o pessoal comentou que não chegam lá, ele comentou algumas coisas sobre o correio. Eu comentei na Câmara, mas é bom ressaltar no seu programa, porque tem o pessoal que é fiel aí, que está ouvindo, que a gente, em 2017, fez algumas indicações em relação a isso. Aí, o senhor me pergunta, mas indicação serve para quê? Né? Não serviu para nada. Realmente, as indicações servem para quê? Para a gente que está junto à população, ouvindo as reivindicações da população, possa, através de indicações, alertar o prefeito das coisas que o município precisa realmente. Em 2017, foram feitas indicações em relação a isso. Porque fala de uma maneira, parece que o vereador não está fazendo nada, não está trabalhando e não está enxergando isso. Isso não é verdade. Eu comentei aqui que a gente às vezes fica distante do pessoal, né? O pessoal reclama, você só vem na época de eleição. É muita coisa para a gente ver. A gente tem outros trabalhos para fazer. Mas hoje em dia, com a tecnologia, com o WhatsApp, com o Facebook, telefone, dá para a gente, né, conversar e saber as dificuldades que estão tendo. Se tiver algum problema, chama em determinado lugar que a gente vai lá ouvir. Então, pode parecer que a gente não está por dentro, mas eu né, rodo a cidade toda, a gente vai vendo as dificuldades, vai ouvindo o pessoal. E lá no Monte Verde a gente fez essas indicações. Tem uma indicação em 23 de outubro de 2017, assinado pelo vereador Eduardo, Marcelo e Rony. Certo. Falando o quê? Que faltavam placas, porque o Correio alegou que não tinha o cadastro do bairro e que não tinha placa de identificação. Então a gente alertou o prefeito em relação a isso. E ele fala aqui no seu programa que ele não estava a par da situação. Então, se ele não está a par, porque ele não teve a curiosidade de analisar o que o vereador está pedindo. Mas o vereador aqui, os três aqui estão fazendo oposição. Tudo bem. Tem uma indicação em 17 de abril de 2017 do vereador Marcos, que também foi feita nesse sentido. Entendeu? Então, são pessoas da situação, é o vereador da situação. Então a gente tem que mostrar para o povo que a gente está atento, mas o prefeito não está a par porque ele não ficou atento às indicações que a gente fez. Do jeito que está tendo discórdia lá na Câmara, entre o pessoal da situação, entre eles mesmo, porque sabe que não estão sendo ouvidos. Então a gente precisa falar isso e mostrar para o povo que não é ele não está a par. A gente fez o comunicado, a gente alertou, certo? Mas não foi feito. E até mesmo porque vocês foram eleitos com voto, né? Aliás, muito bem votado, você foi muito bem votado e você precisa realmente demonstrar que você está trabalhando em prol daqueles que depositaram um votinho que seja. Com certeza, um voto faz muita diferença. A gente já viu o caso aqui de por um voto a pessoa ficar fora. Então a gente tem que dar, não só para os eleitores nossos, não. Eu não sou vereador de 399 votos que eu tive, não. Eu sou eleitor, eu sou o vereador de Carmo de Minas. Eu tenho que olhar para todos, eu tenho que dar atenção para todos. Eu sei que é muito difícil, mas a gente tem que analisar. Entendeu? Então a gente precisa vir aqui e esclarecer. E é isso que eu falo, a gente tem que ouvir os dois lados. O prefeito falou uma coisa e eu estou provando aqui, com as indicações, estão aqui, quem quiser depois até dar uma olhada, está registrado isso na Câmara Municipal, está aqui as indicações, tá vendo? E essas indicações são passadas para o Executivo. Falta a gente ter um pouquinho mais de tempo para dar uma olhada e realmente entender, e ele sabe disso, que ele foi vereador por 8 anos, que nós somos a porta de entrada ali. Nós somos 9 vereadores, certo? A gente ouve muita coisa. Então, se ele der atenção, com certeza a gente consegue fazer um negócio melhor, um negócio fluir.
entendeu? Ouvir um pouquinho de ideias, não que ele tenha que fazer o que a gente quer, mas ouvir, quanto mais a gente ouvir, mais soluções para os problemas a gente vai ter. Com certeza. Entendeu? Então isso é bacana. Outra coisa... Mas só para finalizar, no caso, nessa parte, do Monte Verde, já teve essa parte, então já foi colocado, né, enviado para a Câmara, né, para a prefeitura, e não foi selecionado. Mas e agora, com essa repercussão que está tendo, as pessoas já sabem o motivo, o porquê, já teve assim um contato assim para poder já acertar essa situação para que os moradores possam receber a sua carta de casa. Até mesmo porque eles pagam imposto do jeito qualquer outro bairro. Então isso aí tem que ser solucionado. Entendeu? Mas tem até, a gente conversou isso na Câmara, o vereador até Marcos fez o comentário dele que até, né, faria uma doação se precisasse, para a gente unir ali, fazer uma doação, para ver se pode resolver o problema de alguma forma ou outra. Mas que tem que ser sanado, tem. Entendeu? Se eles pagam o imposto, ou parte desse imposto tem que ser usados para solucionar problemas do bairro. A gente não pode fazer vista grossa com isso. E agora, não sou eu que vou resolver. Não são os vereadores que vão resolver. Isso aí é parte do executivo. O executivo tem que executar agora. Ele já está a par. Ele falou que não estava. Eu estou provando que tem indicações há 2 anos atrás. Ele estava desatento. Mas ele, né, com essas reivindicações, ele pode sim agora executar esse projeto de colocar as placas e né, cadastrar o bairro, se o bairro ainda não tiver cadastrado nos Correios, para que fique ciente de que o bairro existe, que precisa chegar as correspondências lá em cima. Mas ainda não Então, pelo que eu sei, foi uma coisa recente, foi semana passada, eu acho que não. Acho que não tem nada, e que eu saiba ainda não. Então você que está no Monte Verde, você que nos acompanha, você mesmo pode também estar fazendo essa cobrança, você pode estar indo na prefeitura, você pode tentar se informar melhor, porque nada melhor que você que está aí no bairro vivendo essa situação, para poder estar passando também essa informação ao teu prefeito, para que ele possa aí estar entrando com a medida possível aí. Mas vamos prosseguir aí. Outra coisa que eu comentei lá na Câmara e que eu queria deixar registrado é que a gente está sempre atuante. Eu vi até uma briga no Facebook aqui ontem ou anteontem em relação à viatura, quem que trouxe a viatura, quem fez o pedido. Eu acho que o Carmo de Minas só tem a ganhar. Que bacana que várias pessoas estão se inteirando sobre as dificuldades do município e estão indo atrás dos deputados, fazendo seus ofícios, fazendo seus pedidos para que o Carmo de Minas seja beneficiado com isso, né? Eu acho até bacana. Aí teve essa discussão. Então, por que eu estou falando isso? Porque o prefeito acho que teve em Belo Horizonte, falando com o responsável pelo DR de projetos, para que se traga um redutor de velocidade, né? Na entrada da barra, que teve uns protestos que foram feitos, eu tive lá também para acompanhar os protestos junto com os moradores, e eu acho que ele fez esse pedido para os redutores. Então eu queria deixar registrado aqui que eu também fiz a minha parte, né? Eu mandei para o diretor de projetos do DR um ofício, não só pedindo os redutores de velocidade, que já foi feita também indicação a respeito disso, outros vereadores já fizeram indicação em 2017 ou 2018, mas nada foi... nenhuma atitude foi tomada em relação a isso. Então agora, com aquela tragédia que aconteceu novamente, a gente veio, né, brigar por isso e pedir que as autoridades competentes, né, façam alguma coisa ali para trazer esses redutores. Então eu mandei um ofício para o diretor de projetos, mandei para o diretor regional do DER e também mandei uma cópia para o deputado Antônio Carlos Arantes e fiz uma ligação para ele, para que ele pudesse acompanhar de perto isso lá e que nos deu uma posição, certo? Eu falo isso para mostrar que a gente também está correndo atrás, porque botar uma foto ali e falar, eu fiz isso, eu resolvi, talvez não seja, né, bem assim. Então é bom que muita gente está correndo atrás, está indo atrás dos vereadores, dos responsáveis, para que a gente arrume isso aqui. Então é deixar registrado que a gente faz a nossa parte sim, que a gente está de olho na cidade e quer o bem do município, certo? Muito bem. Outra coisa que eu falei na Câmara, fiz um comentário, que o prefeito ele fala aqui que está tendo muita cobrança em relação à rodoviária, né? Que ele e o vice-prefeito foram a Belo Horizonte, que eles conseguiram desenrolar a situação do rodoviário. E que a cobrança é muita. É lógico que a cobrança tem que ser muita, bom. Porque na época que teve a campanha, ele fez campanha política usando a rodoviária.
Concorda? Então, se ele fez isso, o povo é lógico que vai cobrar, ué. Se eu faço uma promessa, a cobrança vai vir em cima. Você é um cara que acompanhou o meu trabalho, né, na eleição, e você viu que a gente não faz promessa. A gente tenta, vou tentar resolver, tentar fazer dessa promessa nenhuma. Então, quando a gente promete alguma coisa, é lógico que a população vai cair em cima. A população vai querer saber, certo? E o que mais me chateou, Valdo, o que mais me deixou, não vou falar que eu não fiquei chateado, fiquei, é a falta de informação do prefeito em relação ao trabalho que a gente realiza ali. Eu falo isso porque palavras dele que estão gravadas, isso aí. Que eu ouço o programa seu e eu sei que está registrado. Ele comentou aqui que o vereador Eduardo fez críticas em relação à licitação do carnaval. Ainda falou dessa forma. Pergunta se ele foi lá saber sobre a licitação. Não foi. Ele cometeu um grave engano. E eu falei isso na Câmara, queria falar para os seus ouvintes. Tá aqui, ó, o processo licitatório que fala do carnaval, como é que funciona. Então, quando eu falo que teve gastos desnecessários, eu vou bater nessa tecla. Teve sim. E a gente precisa entender o processo licitatório para poder falar isso. Porque aqui, ó, se você observar, tem os gastos do carnaval, R$ 64.845, assinado pelo prefeito Yuri. Aí eu dei um pouquinho mais de ênfase no palco, na iluminação. Eu vi que estavam cobrando 2 palcos. Eu falei, mas como é que teve 2 palcos se só teve um ali? Aí eu fui atrás para ver como é que funciona isso. Teve um palco só, como é que estão pagando 2? O palco, a iluminação, o som, eles são pagos via pacote, não é diária. Ou seja, pago por 4 dias. Se você usou o palco por 4 dias, você vai pagar R$ 2.700. Se você usou ele 3 dias, você vai pagar R$ 2.700. Se você usou um dia, R$ 2.700. Ou seja, é pacote 4 dias. Certo? Por que eu falo que é desnecessário? Porque o carnaval, você pode ver que tem propaganda que ia ser feito sábado, domingo, segunda e terça. Exatamente. Então foi cobrado por isso. Só que sexta-feira ligaram o som. O som estava no palco, estava chovendo, não tinha uma alma viva na praça ali. E o som foi ligado em cima do palco. O que acontece? A empresa cobrou sexta-feira. Ou seja, cobrou por um dia à noite R$ 2.700 mais o preço do som. Que, se eu não estou enganado, R$ 4.700. Então, se não liga o som e não usa na sexta-feira, ia pagar sábado, domingo, segunda e terça. Ia pagar, entendeu? Essa diária a menos, esse pacote a menos. Ah, mas o palco foi montado na terça. Não interessa. O prefeito, que é o responsável, é o contratante, o que ele deveria fazer? Eu quero o palco e o som montado para sábado. Eu preciso para sábado. Ah, mas não dá tempo. Não interessa. Então eu vou chamar. Né? Não está de acordo com a licitação. A gente vai ter que rever isso aqui. Não. Eu preciso dele montado para sábado, domingo, segunda e terça. Que dia que ele vai montar? Ah, vou montar na terça. Você não precisa pagar esse pacote de terça, de segunda. Não precisa pagar. Porque o seu contratante, você fala, eu quero a partir de sábado. Você pagaria só isso. Então, eu bato na tecla e falo que é desnecessário, porque só aí foram gastos mais de R$ 7.000 por uma sexta-feira à noite. E eu falo que o PRO está aqui, ó. O processo licitatório está aqui, ó. Eu li isso aqui, ó. Os preços propostos deverão ser apresentados por evento, cuja duração será de até 4 dias, de acordo com a solicitação da gerência de serviço de cultura e turismo. Ou seja, de acordo com o contratante. Então foi pago um dinheiro que não precisava ser pago. Foi desnecessário. Eu nunca falei que foi irregular. Certo. Foi desnecessário. Certo? Então, um dia mais, né? Então eu não sou contra o dono da empresa. Pelo contrário. Não sou contra a secretária, não sou contra o prefeito, eu só acho que é desnecessário. Entendeu? Não falei nunca. Eu não falei que eu sou contra carnaval, eu adoro carnaval, já tive até um bloco de carnaval. Entendeu? Eu gosto sim, meus filhos são adolescentes e gostam também. Então a gente tem que. É uma festa popular, uma festa que faz parte da história do país. Então, tem que ter sim. Só que a gente poderia ponderar as coisas. Do jeito que eu comentei sobre os fogos de artifício que foram feitos no final do ano. Ah, mas ele comentou que se não fizer o povo reclama. Quem é o cara que foi eleito para... Né, ele não é dono da cidade, já falei, mas ele tem o poder de optar pelo que é bom e pelo que é ruim. Se ele achar que aqueles fogos foi bom pro Carminho, parabéns para ele. Mas eu acho que uns fogos de 5 minutinhos do jeito que foi, pagar R$6.000, eu acho um tremendo absurdo. Seria melhor usar esse dinheiro em outra ocasião.
Então só a gente pega 7 mil, mais 6 mil. Aí eu comentei também do processo licitatório que está na minha mão, sobre terraplanagem, certo? Eu já cobrei muito sobre planejamento nesse sentido e estou aguardando que entrou um novo, vamos colocar um novo governo em cima desse, um novo secretário, novo gerente, estão coordenando. Então vamos ver se vai mudar alguma coisa, mas tem que ter planejamento, porque eu vi que não tem dinheiro. São 322 mil reais gastos no processo licitatório que eu cito agora. Desses 322 mil, certo? Tem que ter muita fiscalização para não ser usado de forma indevida. Mas a gente está fazendo uma CPI em cima disso também, a gente vai apurar os fatos e o povo vai ficar sabendo depois, né, o que aconteceu e como é que vai ser. Mas tem sigilo, eu não posso falar. Nesse processo, R$ 5.400 foram gastos naquela praça da entrada da cidade, que eu filmei, que não tem nenhum poste, não tem iluminação. Certo? Raspou-se um pedaço do barranco para tirar a terra daquele barranco. E eu cito como exemplo... Possivelmente aumentar a praça. E aumentar para... Né, não sei qual foi a explicação, porque até agora eu não tive. Né? Porque vai desbancar. Não. Eu cito, né, porque estava tranquilo do jeito que estava lá. Eu cito porque, nós temos projetos para mexer na praça. Tudo bem. Mas vamos fazer um comparativo aqui, ó. Falei isso na Câmara também. Se você tem um terreno todo irregular, que você pretende construir a sua casa, certo? Só que você está enforcado até aqui, ó. Não tem dinheiro. Você não tem dinheiro para nada, porque o prefeito fala que não tem dinheiro. É isso que é a desculpa que ele mais usa. Não tem dinheiro. Você faria um serviço de terraplanagem apertado, sem dinheiro, só para deixar o terreno bonitinho, sendo que você não ia construir agora no momento? Creio que não. Porque se você está apertado, você não tem dinheiro, você vai fazer só para o terreno ficar bonitinho e depois você vai, né, fazer a construção daqui a 15 anos. Então, já foram mais de 6 meses que foi feito aquele serviço e gastou R$ 5.400, que talvez poderia ser esperar um pouco. Vamos esperar aqui agora, vamos gastar esse dinheiro em outra coisa, mas foi empenhado esse dinheiro e eu não sei, deve ter sido pago. Entendeu? Mas foi gasto. Se não pagou, vai ter que pagar. Então, poderia usar em outro local. Então, o que eu quero falar é que eu não tenho briga com o prefeito. Certo? Eu sou obrigado a aceitar o jeito que ele administra. Sou obrigado, não. Não sou obrigado a concordar. Certo? E não concordo com o jeito que ele administra. Ele faz de uma forma, né, que ele tem todo o direito de fazer. É o jeito que ele enxerga a situação, mas que eu estou provando que são gastos que são desnecessários e às vezes dá para usar em outro local. É simplesmente o quê? Divergência de opiniões. Certo? Eu não tenho briga com ninguém, eu não virei a cara para ele, não virei para o vice-prefeito, não virei para ninguém. Eu só tenho divergências políticas. O jeito de governar. É simplesmente isso. Então, eu não concordo com esse jeito. Acho que poderia ser usado o dinheiro de outra forma. Certo? E peço que quando ele vier aqui, ele explique isso. Eu tenho projetos. Tudo bem, mas usa o dinheiro quando for executado o projeto. Você poderia usar em outro local. Muito bem, então tá aí as respostas, né? No caso, são perguntas que foram feitas, respostas. O Eduardo está trazendo para nós tudo aí, né? E eu falo isso pra gente, né? Pra gente rebater, mas não para brigar. É mostrar. É uma crítica construtiva. E eu já falei várias vezes para ele. E tem que realmente ter essa. Exatamente. Eu já falei isso. Os dois lados. Imagina só, Val. Eu sei que tem a oposição que fica batendo em cima. Eu não quero bater em ninguém, não. Eu quero uma cidade bacana. Eu acho que a oposição burra é aquela que quer ver o prefeito mal. Porque se a gente vê o prefeito mal, a cidade mal, nós estamos perdendo. Eu já cansei de ir lá no gabinete e falar, vamos ouvir mais os vereadores, vamos conversar, se reunir com os vereadores. Imagina que bacana. Pode ser uma utopia isso que eu estou falando. Mas olha que bacana. O prefeito chamar mais os vereadores. Vamos discutir aqui as políticas bacanas, o que nós podemos fazer, o que nós, né, o dinheiro, será que pode ser gasto da melhor maneira? Eu sei que ele é o chefe ali, o ordenador de despesas, mas se ele ouvir mais os outros, a cidade vai ser muito mais bacana, cara. A gente vai conseguir dar soluções para os problemas, do jeito que eu falo. Eu critico, mas eu dou soluções. Eu estou dando solução quando eu critico. Certo? Eu estou falando para ele que se ele fizer de outra forma, talvez economize o dinheiro. É simplesmente isso. Agora, eu estou pegando alguns exemplos. Você imagina se a gente fuçar e cavucar aí, se a gente não vai achar mais coisa. E é isso que eu estou fazendo. Eu sou fiscalizador do dinheiro público. Eu não sou um cara chato que está no pé de ninguém, não. Eu só estou apenas fiscalizando o dinheiro que é seu. Que você paga os seus impostos.
O dinheiro que é meu, o dinheiro que é nosso. O papel do vereador é fazer, né? Então é esse fiscalizar. Obrigado pelo carinho, são 12h39, a Isa de Paula está nos acompanhando, a Tereza das Graças, o Rogério Andrade tem bairro de Freitas, o Rafael Santos, vou deixar a pergunta para você, tem 2 perguntas para passar para você já. O Leonardo Frederico Manezinho Farias, o Luiz Souza, que está em São Paulo, mas ele é de Carmo de Minas. 2 perguntas, né? Primeira, qual a sua profissão, né? Estou perguntando aí qual é a sua profissão, né? Então, você já comentou aqui, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Trabalho na área, sou especialista em neurofuncional, traumatologia e ortopedia, fiz a quiropraxia também é uma especialidade da fisioterapia, então eu sou fisioterapeuta de formação e exerço a profissão. Maravilha. Hilário José Benedito, boa tarde para você. Aguimara Souza, Luciano, corta a câmera para nós, tá bom? Vamos lá, vamos perguntar aqui. A Francisca Isabel está conosco. Dilma Franqueira. Boa tarde, Dilma Silva. Vamos lá. 3 perguntas aqui. Vamos à primeira, né? Vamos lá, vamos estar perguntando. O Brasil, né? O Brasil, os estados e os municípios estão falidos. Por que eles não apresentam um projeto de redução dos salários? Por que você para a Câmara dos Vereadores, vamos botar a Câmara de Minas, por que não tem assim, por que até agora, no seu modo de pensar assim, a Câmara de Minas paga bem? Como que está em relação aos outros municípios, a Iroca, que parece que a Iroca o salário é bem menor? Valdo, então, eu falo, é a minha opinião, entendeu? Então, a minha opinião. Primeiro que eu acho que o Brasil não está falido, certo? Eu acho que dinheiro tem, essas reformas que estão sendo feitas, é uma coisa, uma previsão para o futuro, certo? Reforma de previdência, estão pensando lá no futuro. Eu acho que não. Porque você vê o salário dos políticos, exatamente, eu acho que é isso que ele quer chegar. Ganham muito bem, tem auxílio isso, auxílio aquilo. Então, eu sei que a reforma da previdência já está incluída alguma parte da reforma política, porque vai falar em salários, mas tem que ter uma reforma política no Brasil para rever esses detalhes, né? Que os deputados, senadores, vereadores, prefeitos, a gente tem que analisar, entendeu? Para colocar ordem no país. Eu acho até que o presidente agora tenta fazer, mas tem uma Câmara, né? O parlamento, do jeito que ele cita, realmente tem um embate com ele ali, e a gente sabe que tem esse jogo político, que às vezes não vota alguma coisa porque quer alguma coisa em troca, então isso faz parte da reforma política. A gente tem que mudar esse jeito. Se for a troco de barganha, o Brasil não vai para frente. Em relação aos salários, eu gostaria de deixar bem claro aqui que essa Câmara de hoje, ela foi fixado o salário para nós do governo passado. A Câmara passada, ela fixa o salário para a futura Câmara. Exatamente. Entendeu? Então eles fixaram o salário, eu falo abertamente aqui, não escondo. Pessoal, lógico que eu não preciso falar, mas agora é uma coisa pública, tem portal da transparência. O vereador ganha líquido, livrinho na mão hoje, R$ 2.842 e alguns centavos aqui em Carmo de Minas. Se você for me perguntar se é um bom salário, lógico, quem ganha R$ 2.800 aqui, pode ser que muita gente não chega perto, entendeu? Então ganha-se bem. Até discuti isso com alguns colegas ontem. Para quem quer trabalhar, mostrar serviço, fiscalizar, certo? Tem muita coisa para se fazer. Agora, para aquele cara, vereador que não é atuante, que quer ficar de braço cruzado, né, só vai lá para ganhar o salário, nossa senhora, tá pagando muito bem. E deixar claro que a gente não pode aumentar o salário nosso. A gente pode fazer o quê? Reajuste, certo? De acordo com o INPC, se eu não estou enganado. Acho que é isso mesmo. Então, a gente faz esse reajuste. E falar para o pessoal que nos ouve que foi, eu acho que uma das únicas câmaras a Câmara passada que fixou o salário. Fixou o salário, mas o aumento a gente não tem, entendeu? Poderia dar o reajuste, mas nem reajuste a Câmara nossa fez. Entendeu? Nós discutimos entre nós, achamos que o salário estava um salário bacana, poderia reajustar de acordo com a inflação, poderia. Só que a gente não quis fazer isso. Nós lutamos lá dentro para que não aumentasse, por quê? Porque a gente viu que o Brasil tem que mudar, muitas críticas em cima, que era melhor não mexer nisso. Entendeu? Então a gente pode pensar assim, no ano que vem, que é ano eleitoral, quando a gente for fixar o salário para a próxima Câmara,
para quem vier no futuro, a gente pode sim diminuir o salário. A gente pode pensar em fazer isso sim. Entendeu? Então são coisas que a gente tem que discutir e que eu concordo sim. Que a gente pode botar um projeto para fixar o salário da próxima Câmara. Entendeu? Salário menor. Exatamente. Só que o que eu acho que não é o. Já é um começo, mas tá em cima o problema. Porque é o seguinte, lá em cima, os salários são exorbitantes, cara. São muito maiores. Então, a gente tem que pensar lá em cima. A gente não pode pensar. Eu já vi, tem que dar exemplo. Eu acho isso. A gente tem que começar na casa da gente, a dar exemplo. Se a gente começar a dar exemplo, porque várias cidades já fizeram isso. A gente começa a dar exemplo, a gente começa a, entendeu? A mostrar pro povo que a gente realmente não tá querendo só o dinheiro lá, não. E eu venho aqui, eu não precisava vir na sua rádio. Tá entendendo? Eu venho aqui por quê? Por que você repara? Porque eu quero bem de Carmo de Minas. Eu não vou falar que esse salário não vai. Não vou ser hipócrita de falar que isso aí não ajuda. Pelo amor de Deus, que eu não preciso. Agora, eu vivo sem isso. Eu vivo por quê? Porque eu tenho minha profissão. Você concorda? Eu tenho profissão, então eu consigo viver sem. Só que dediquei e me dedico porque eu quero uma cidade melhor. Eu quero uma cidade para meus filhos, para meus netos, que seja uma coisa melhor. Então eu vou lutar por isso. Então eu venho aqui, eu dou minha cara a tapa, eu falo, por isso. Para poder estar pensando em um futuro melhor. Muito Com bem. certeza. Vamos lá, né? Mais uma pergunta aqui. O que o senhor acha sobre os buracos na cidade, né, que vem ocasionando muitos danos à população? A Câmara pode estar fazendo um projeto e ajudar financeiramente o Executivo para os reparos? Então, a Câmara, ela não tem essa atribuição de fazer um projeto para ajudar. A gente pode sim conversar com o prefeito e dar palpites ali, né? Ideias. Tem voz ativa. Eu já comentei várias vezes, para unir os setores, conversar, porque o SAAI, às vezes, perfura, faz os buracos, depois tem que recapear, né? Porque tem o serviço para fazer. Isso aí, se for água pluvial, é parte da Secretaria de Obras. Então tem que ter como é que fala? Os dois têm que trabalharem juntos. Entendeu? Porque se trabalhar separado não adianta. Então eu acho horrível, eu acho indecente o jeito que a cidade tá. Eu sei que é difícil a gente tentar recapear tudo, mas o que eu bato e falo muito lá na Câmara é o seguinte. Então, respondendo, primeiro a gente não pode, né, a partir da Câmara, fazer esse projeto, tem que partir do Executivo, certo? A Câmara pode ajudar financeiramente? Pode. Sabe como que a gente pode ajudar financeiramente? Gastando menos. Porque sabe como é que funciona? Se o povo entender isso, começa a clarear as ideias. O município de Carmo de Minas tem uma arrecadação. Dessa arrecadação, 6% vai para a Câmara. Certo? Então, a Câmara, se a gente for analisar no meu ponto de vista, a Câmara é um aliado rico da Prefeitura. Sabe por quê? Porque tem dinheiro, 6%, dá para pagar os funcionários, para pagar o café que a gente toma, para pagar o pessoal da limpeza, para pagar as viagens que são feitas a Belo Horizonte. Então o dinheiro é feito para isso. Se tiver algum projeto do Legislativo, pago para isso. Então, o dinheiro que vai lá, dá e sobra. Eu vou te falar com convicção. Então, é uma coisa indireta. Eu não posso pegar o dinheiro, vou te ajudar disso aqui. Não. A gente economizando, quanto mais eu economizar, mais dinheiro vai voltar. Porque o dinheiro que vai para a Câmara, ele não pode ficar lá. Ele tem que ser devolvido no final do mês. Se o presidente da Câmara não quiser devolver no final do mês, ele automaticamente ele volta no final do ano. Se ele for fazendo um montante ali, volta no final do ano. Então, quanto mais dinheiro eu economizar, melhor para o Executivo. Por isso que eu bato uma tecla o seguinte, o pessoal me fala que eu estou fazendo oposição. Sabe qual que é o vereador que menos gasta na Câmara Municipal de Carmo de Minas? Sou eu. Você gastou menos. Eu sou o cara que menos gasta. Eu sou o cara que menos viajou. Eu sou o cara que menos gastou lá dentro. Então, consequentemente, o dinheiro que eu economizei, sabe onde que está indo? Para o seu prefeito. Para trabalhar em cima do dinheiro que eu economizei. Se eu fosse oposição e fosse um cara maldoso, eu vou viajar porque eu não quero que devolva dinheiro para o prefeito. E ainda ganhava minha diária. Só que eu não vejo necessidade, Val. Entendeu? Então, tem sim. Se a Câmara economizar, e coisa que eles não estão... até melhorou muito em relação à Câmara passada. A economia está sendo grande. Eu estou falando porque o vice-prefeito, ele foi presidente da Câmara. Sabe quanto que ele devolveu para a Câmara? Vice-prefeito, quando ele foi vereador, ele devolveu 43 mil reais durante o ano. Foi o pior presidente em termos de devolução de
de dinheiro, porque o resto devolveu mais de 100 mil reais. Eita. Entendeu? Sabe a Câmara nossa no primeiro ano, quanto devolveu? O primeiro ano de mandato nosso, mais de 250 mil. Ou seja, a economia que nós estamos fazendo enquanto Câmara Municipal é grande. Certo? Então, parabéns, né? Então, isso que eu estou falando. A gente, né, tem, é lógico, críticas, com certeza, mas eu falo pelo seguinte, eu falo com dados, eu falo com propriedade, porque eu sei dos dados. Entendeu? Então, acontece que quem menos devolve está prejudicando o município. Porque o prefeito pode, aí ele pode usar do jeito que ele quer esse dinheiro. Aí vem a pergunta que o cidadão faz. Certo? A Câmara pode ajudar? Pode. Se a gente economizar, sobra dinheiro para o prefeito. O prefeito pode usar esse dinheiro porque ele não está previsto, né? Porque ele não sabe quanto nós vamos devolver. Vai ser uma coisa que vai chegar para ele ali. Certo? Ele vai poder usar naqueles, né, lugares onde estão com déficit. Então, mais uma coisa para se planejar, para se pensar. Por isso que eu acho que é importante a união dos poderes, de conversar. Vamos economizar aqui, porque a gente tem um projeto para fazer aqui. Mas eu acho importante fazer tal trabalho. Então, com a economia, isso aí a gente consegue, entendeu, melhorar. Aí que eu falo, como é que eu posso ser um cara de oposição, brigar? Eu não sou maldoso, eu estou devolvendo, eu sou o cara que mais devolve dinheiro para o prefeito trabalhar. Se você for dividir ali. E eu me orgulho muito disso. Eu não condeno quem vá. Se o cara vai lá, faz os cursos, traz coisas novas para a cidade, se aperfeiçoa, se eu tivesse que ir 10 vezes em Belo Horizonte para fazer coisas que realmente me interessam, eu não ia dar satisfação para os outros colegas vereadores, não. Entendeu? De ficar brigando, porque você está falando. Não. Eu vou fazer o que eu acho necessário e o que eu pensei para o povo, o que eu tinha de planos para o povo. Só que eu não acho. Não acho interessante. E lá porque eu consigo conversar através de outros meios. Eu vou dar um exemplo agora. Tem uma emenda do deputado Eduardo Barbosa, deputado federal. Eu consegui uma emenda de 100 mil reais. Ou seja, eu fui um dos caras que menos viajou, o cara que mais conseguiu. Isso aí no primeiro ano de mandato. Eu já falei aqui. E agora veio outra. Agora eu só tenho que ver, porque emenda boa e emenda paga. Negócio de emenda que eu trouxe e não pagou, não existe. Então eu só tenho que ver. Mas tem se já caiu na conta. Mas tem uma emenda para saúde, no meu nome, de 100 mil reais. E eu não precisei ir lá em Brasília. Eu conversei com ele por telefone. Você está entendendo? Porque emenda no meu nome, emenda que eu também pedi, tem várias. Viatura policial, eu fiz um pedido por uma viatura policial para o deputado Ulisses Gomes. Fiz. Aí eu vou falar que a viatura é minha de jeito nenhum. Que eu trouxe, não, que bom que veio. Dependendo de aonde. Eu fiz uma indicação para cobertura do poliesportivo, do jeito que outros vereadores fizeram. Correto. Entendeu? Então emenda a gente faz. Agora paga. Tem, não tem. Entendeu? Tem esse vereador Barbosa, vou mandar um abraço para ele e agradecer, mas fez no meu nome também, mais de 100 mil reais. Maravilha. Então como é que eu posso ser um cara mal, birrento, se eu estou trazendo dinheiro para o prefeito trabalhar? Eu estou ajudando o município a crescer. Eu estou dando dinheiro para ele trabalhar. Concorda comigo? Tem que crescer, né? Tem que ter uma união aí, trabalhar, então, fiscalizar. É o papel. Então, respondendo é o seguinte, nós não podemos diretamente, nós não podemos fazer projeto para tampar buraco. Certo. Diretamente, nós podemos fazer indicações. Mostrar para o prefeito, aqui está errado, a rua ali do fulano, ó, ele está pagando imposto, o outro também. Então a gente pode clarear as ideias para o prefeito e ele tentar trabalhar em cima disso. Ah, mas aí não tem dinheiro, está difícil. Uma das soluções é usar o dinheiro da Câmara. Mas a gente não é. Se usar em tudo quanto é lugar, também não age dinheiro. Mas eu falo um negócio para você, Val. Diminuiu o repasse do governo federal, certo? Exato. Tudo bem, do governo do estado, perdão. Que o Pimentel, governador passado, segurou. Eu entendo perfeitamente que ele reteve o dinheiro. Mas a gente arrecadou aí de IPVA, vamos por 750 mil reais. Mais o ICMS. Quem que usa quem que paga o IPVA? Que é o Imposto sobre Veículos Automotores. Quem que paga? É o cara que conduz, não é? Exatamente. Penso eu, na minha ignorância, que se é o cara. Porque a gente acha que só os veículos têm que ser beneficiados por isso. E não. Esses impostos, eles formam uma caixa para a prefeitura para usar da forma que ela quiser. Entendeu? Só que penso eu, na minha ignorância, que se o condutor paga, tem que ser revertido para o condutor. Você concorda comigo? Pô, eu estou pagando por uma coisa que eu não vou ter. Exatamente. Então, se você paga o IPVA, né? O IPTU tem taxa também, que você paga lá de calçamento. Então, você tem que pagar isso, você tem que ter de volta. E como que você vai ter de volta? Certo? Arrumando os buracos, trabalhando decentemente, fazendo um serviço bacana. Mas para isso, não é necessário só dinheiro. Tem que ter fiscalização. Porque se o cara não fiscaliza,
Tá errado. Eu achei um absurdo. Foi o gerente de obras, o senhor Luiz Cláudio, e comentou como é que funciona e funcionava, né? A prefeitura nos trabalhos. Eles funcionam assim. Vai fazer o serviço, realizou determinada tarefa, está liberado. Eu não concordo com esse tipo de atitude. Se você está sendo pago para trabalhar 6 ou 8 horas, o prefeito vai decidir, você tem que cumprir o seu horário. Por que eu falo isso, Paulo? Se você está para trabalhar 6 horas, mas você fez aquela tarefa, fez em 2 horas, 3 horas, você já vai embora para casa. Mas sempre tem mais para fazer. Entendeu? Eu não quero nenhum escravo ali, de jeito nenhum, mas você foi contratado ou está efetivo ali sabendo o seu horário. Então não é tirar tarefa, não. Você tem que cumprir as 6 horas. Por quê? Porque se ele não faz aquelas outras 2 horas, ele vai embora para casa. Outro dia ele faz mais cedo, vai embora para casa. Primeiro que você já força uma situação do cara não querer fazer o trabalho direito. Porque se ele fizer devagarinho, então ele vai durar 6 horas. Se ele fizer rápido, ele vai embora rápido para casa. Concorda? Não é isso mais ou menos a lógica? E se sobra serviço para fazer para amanhã, sobra outro para amanhã, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar a hora extra. Porque no fim de semana vai estar cheio de buraco para tampar, cheio de coisa para fazer. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar a hora extra. Pagar a hora extra, quem que paga? É o povo. Então, pode não ser bacana pro funcionário que está ouvindo o Dudu falar aqui. O cara quer me boicotar, quer botar para trabalhar escravo de jeito nenhum. Cada um. Eu trabalho minhas horas, eu tenho que cumprir o meu horário. O outro tem que cumprir o horário. Então, penso eu. É lógico que é o direito do prefeito, quem está gerenciando ali. Mas eu não concordo com isso. Não quero nenhum trabalho escravo. Eu quero que trabalhe e cumpra as horas que eu estou pagando. Exatamente. Eu pergunto e falo aí. Né? Porque às vezes o cara vai ficar bravo comigo, vai falar mal, mas não que bater a cabeça no travesseiro, ele vai falar, você sabe que aquele rapaz falou a verdade? Eu não estou cumprindo com o meu horário. Eu não concordo. Vamos dizer, no meu caso, o Luciano trabalha aqui. O Luciano que é responsável de colocar notícias, mas ele tem o horário dele. Então o horário dele tem que cumprir o horário. Se ele terminou mais cedo, ele não vai mais cedo. Ele vai ficar aqui. Aí eu vou ver se tem mais, se não tem nada, terminou o horário, ele vai embora. Mas se não vai, eu não concordo. Então, tenta entender o que eu vou falar, que eu já falei isso, eu já comentei isso no gabinete também. Mas vou tentar fazer um paralelo aqui pro pessoal que tá aí ouvindo entender. Certo? O cara que às vezes tá ouvindo o Dudu falar aqui, vai ficar chateado, porque funciona de um jeito que você quer fazer nós trabalhar mais. De jeito nenhum, eu quero que você trabalhe o que você tem que trabalhar. Certo? Vou fazer uma pergunta às vezes pro cara que tá ouvindo aí, que às vezes tá bravo comigo. Você tem na sua casa, às vezes, uma pessoa que te ajuda na limpeza. Tem uma secretária doméstica lá. Certo? Você paga um salário mínimo para ela trabalhar 8 horas. Certo? Ela vai trabalhar 8 horas por dia. Vamos supor que o Dudu chega lá e fala para ela assim, você trabalha bem, vamos fazer um serviço lá em casa, você vai trabalhar depois do almoço para mim. Ela vai lá em casa e vai fazendo um serviço. Você acha que o cara que tá pagando ela vai pagar o serviço, o salário integral, se ela trabalhar só meio período? Quem que está sendo lesado? Ele que está pagando, é? Aí nesse caso, será que ele concorda comigo? Porque além dela estar ganhando o salário que eu vou pagar lá em casa, está ganhando as 8 horas que ela não está cumprindo, que ela está cumprindo só 4. E vai deixar trabalho a desejar. Que às vezes vai cobrar hora extra dele no fim de semana. Dá para entender o que eu estou falando? Então, eu não sou contra pagar hora extra, Walter. Porque podem usar isso lá em cima para falar que o Dudu é contra a hora extra, está cortando a hora extra. De jeito maneira. Eu sou a favor de pagar para quem trabalha. Quem faz hora extra por necessidade tem que ser bem remunerado. Certo? O cara fez, tem que se pagar, ué. Agora, não pode é o quê? O cara deixar de fazer o serviço no dia de semana para querer ganhar hora extra no fim de semana. Sabe por quê? Porque eu estou defendendo o interesse dele mesmo. Dos filhos dele, do camarada que mora do lado dele, porque eu estou defendendo o dinheiro público. Isso é defender o dinheiro público, você concorda? Eu estou defendendo, porque quem está pagando, o dinheiro que sai da prefeitura, não acha que está caindo do céu, não, rapaz. Não acha que está vindo da Casa das Moedas lá, não, que está sobrando. Nós que estamos pagando, rapaz. Nós pagamos imposto para o Estado, para o governo federal, e eles devolvem parcela disso aí, para a gente gastar aqui. É dinheiro nosso. Nós estamos pagando. Então, por isso que eu sou chato. Eu estou fazendo para fiscalizar. Com certeza. E falando de ruas, a Câmara não podia fazer aí um projeto, ou seja, para mas conscientizar um pouquinho para que as pessoas pudessem conservar, cada um conservar o seu. Eu até questionei isso com o prefeito na última vez que ele esteve aqui, para que conscientizar ele, ou seja, olha, vou te dar 30 dias para você consertar o seu passeio. Caso você não, a prefeitura vai vir arrumar e você então, vai pagar.
Isso não pode, isso não é fora de... Tem que se pensar. O de Minas realmente está... Só que eu acho que a forma, não vai ser do dia para noite, de jeito, não vai ser no mandato do prefeito Yuri e talvez nem no próximo. Certo? Porque isso aí, meu modo de pensar, é uma coisa a longo prazo. Isso aí só se consegue com educação. Campanhas educativas, educar o seu filho que é pequenininho na escola. Se você der esse suporte, mostrar, ó, vou dar outros exemplos. Papel na rua, não pode jogar quintópio, bueira, acontece isso, e mostra pra criança. Quando o pai for fazer isso, ele vai chamar a própria atenção do pai na rua. Concorda? Exatamente. Então, é a educação que vai fluir nesse sentido. Enquanto isso, nós podemos fazer o quê? Fazer campanhas educativas, que talvez seja uma forma de prevenção e menos onerosa para o município. Eu já cansei de falar isso na Câmara, no primeiro ano, já falei com outras pessoas. Tem que fazer campanha educativa. Porque o cara que... Isso é em todo sentido, a gente fala de rua em qualquer outro lugar. O cara que depreda os aparelhos de ginástica que estão ali na praça, o cara que depreda aquela quadra lá em cima, ele tá achando que ele tá fazendo mal pro prefeito, tá fazendo mal pro vereador, ele tá fazendo mal pro dinheiro dele, rapaz. O pai dele que pagou aquilo lá, ó. Entende? Então, enquanto o povo não entender isso, porque não adianta ficar criticando. O cara que bota aqui, ó, porque o vereador é funcionário do prefeito. Vereador, o cara, eu não tenho nem que falar muito. A única coisa que eu posso fazer é vir aqui esclarecer as atribuições de cada um. Porque não adianta a gente querer bater, brigar com uma coisa que a gente não sabe. Primeiro a gente tem que entender a situação. Entender como é que funciona, para depois arrumar soluções. E tem que mostrar pro povo isso. Você tá quebrando as coisas na rua, você tá arrebentando o buraco ali, fazendo... safadeza, você está prejudicando você mesmo, você vai estar pagando imposto, rapaz. Entendeu? Então é isso que a gente tem que conscientizar o povo. Eu acho que nesse sentido tem que trabalhar a nossa educação, certo? E fazer campanhas educativas, chamar a atenção do povo para o que está acontecendo e mostrar, porque muita gente não sabe como é que funciona. Muito bem, 13 horas e 1 minuto. O salário aqui é 2.000 e? Eu falo líquido. Bruto ele vem mais, porque tem, a gente faz a retirada para pagar INSS e outras coisas. Certo. Líquido, né, que vem no bolso do vereador, 2.842 e alguns centavos. E tem gente que fala, você não tem vergonha? Não tem vergonha não, porque não foi eu que propus isso. Agora a gente pode lutar do jeito que eu falei, lá na frente para reduzir isso. Com certeza. Certo. Entendeu? Então o salário aí para você que perguntou, 2.800 e pouco livre aí que o vereador recebe aí. O salário do vice deve ser em torno de 5 a 6 mil. O salário do prefeito, eu acho que chega a 15 mil, mais um pouquinho. Tá entendeu? Bom, aí eu não sei se ele aí eu já acho que é puro. Mas eu falo, mas aí eu não condeno, não. O prefeito, qualquer que seja ele dedica exclusivamente aquilo. Exatamente. E tem um porquê. Mas é muito. Mas tem um porquê. O salário do chefe do executivo, ele é considerado o maior salário do município. Então, vamos supor que tem outras pessoas que recebam, né, no município ali. Se ele ganhar 2 mil, o pessoal que às vezes, né, poderia receber, deveria receber mais, não vai poder por causa dele. Então, ele breca o salário dos outros. Então, ele é colocado aí até para que médico e outros setores aí possam receber isso aí. Tá certo, vamos lá. Uma pergunta sobre o bairro Jardim América, sobre a prefeitura, né, que embargou o loteamento mas queria que me explicasse o porquê no mesmo loteamento existe ali escritura para uns e para outros não. Então, isso aí foi uma coisa comentada lá na Câmara, os vereadores lá da Linha Chica até comentaram que realmente tem casos que tem escritura, tem casos que não. Eu não vou não vou chegar em detalhes comentar, porque aquilo ali, pelo que eu sei, está na justiça. Está uma briga judicial em relação àquilo ali. Tinha algumas coisas que me parece que o cara do loteamento teria que fazer e não foi feito, jogou para cima da prefeitura, a prefeitura também, né, joga para cima, ela fala que não é atribuição dela. Então é uma coisa judicial que está se lutando na justiça. Então a gente não pode fazer muita coisa por enquanto. Porque está na justiça, a gente tem que esperar decidir lá para saber o que realmente vai acontecer. Então a gente não pode nem comentar muito. Tem que aguardar então. Mas realmente eu sei que algumas casas, até levaram na Câmara, algumas casas têm escritura, outras não. Aí como que conseguiram isso, meu amigo? Aí fica difícil. Fica muito complicado. Complicado. Mais uma pergunta. 13 horas e 4 minutos, vocês estão ouvindo a Rádio Estrela do Oriente FM, você pode estar baixando nosso aplicativo e acompanhando também ou através do site, que é o www.radioestreladorentefm.com.br, tá bom? Uma boa tarde para você.
Perguntas e respostas hoje com o Eduardo Brito, fisioterapeuta e vereador da cidade de Carmo de Minas. Senhor vereador, é o seguinte, o senhor vereador, como entrar em diálogo com o executivo e buscar soluções viáveis para ajudar esse município? Até quando Carmo de Minas aguenta essa falta de gestão pública? Essa pergunta? Essa é a pergunta. Isso aí depende do que eu falo. Eu não sou melhor que ninguém. A gente está aqui para tentar somar para o município, certo? Tem vereadores que às vezes não querem ir lá dialogar com o prefeito, não se sente à vontade. Eu estou aí à disposição, certo? Eu já fui várias vezes, agora eu estou um pouquinho ausente porque eu não estou conseguindo, o que eu falei, eu estou em divergência política de ideias, porque tudo isso que eu estou falando aqui, Walter, já foi comentado no gabinete, certo? Eu penso dessa forma. Então a forma de dialogar com o executivo é indo lá, porque eu falei para o prefeito, se ele quiser ir lá na Câmara e discutir políticas de qualidade, eu falei isso na última reunião, seria bacana. Você acha que eu quero estar aqui, Val, discutindo com você, rebatendo as coisas? Não, eu quero discutir políticas boas. Nós estamos perdendo tempo, às vezes, discutindo essas coisas. Mas eu não posso deixar a população escutar um lado só. Mas eu acho que a ideia é ir atrás do prefeito. Mas isso tudo que eu estou falando, eu já falei para ele sabe disso. A forma ideal é essa, é tentar convencer o prefeito de que tem formas corretas, corretas não, né, porque às vezes ele acha que está certo o que ele está fazendo, tem outras formas de se fazer a gestão. Você está entendendo? Então, tem outras formas, a gente tem que convencê-lo, porque ele é o chefe do executivo, ele é o ordenador de despesa. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Aí vai de cada um. O cara que é mais maleável, o cara que consegue ouvir mais os seus vereadores, o cara que consegue entender isso que eu estou falando, com certeza ele vai ter um grau de acerto muito maior. Não porque eu falo, porque ele vai ter várias pessoas dando ideia. Quanto mais ideias você tiver na cabeça, você vai entrar no seu ouvido, você filtra aquilo que é bom e tenta fazer. Então a única forma que eu vejo é fazer uma oposição que seja inteligente. Não adianta a gente ficar criticando, metendo pau, a gente tem que dar soluções, e é isso que eu procuro fazer. Eu estou dando soluções para os problemas, tentando apontar formas de melhorar. Eu acho que é essa conversa que tem que ter. Porque enquanto você tiver um prefeito, não estou falando que seja o caso desse prefeito, eu estou falando quando prefeito no geral. Quando você tiver governantes que sejam vaidosos, orgulhosos, soberbos, quando tiver desse jeito, não vai para frente. Porque o cara acha que aquilo ali é certo e não quer fazer de outra forma. Porque se fizer de outra forma, do jeito que o vereador pediu, talvez o mérito não venha só para ele. Tem muita gente que pensa desse jeito. Aí o que acontece? Quem que perde? A cidade. Exatamente. Então eu estou tentando fazer, não sou oposição, mas quando eu faço uma oposição ao que ele fala, é uma oposição sadia. Para que ele consiga enxergar isso que eu estou falando. Aí volta o caso de pagar hora extra. Eu fiquei sabendo que ele está dando um corte, porque está apertado. Só que ele não pode usar isso como pretexto para a população e falar que o Dudu está pedindo para cortar. E por isso que eu venho esclarecer, não é isso. Ele tem que pagar para quem realmente está fazendo. Isso aí não adianta a pessoa ficar brava comigo, eu posso perder votos, mas não tem problema. É o meu jeito de pensar. Quem tem que receber é aquele que está fazendo. Você concorda? Tem que trabalhar as horas certas. Eu sei que... ontem mesmo um cara me contou a história do boi. Eu não sei, o pessoal já deve ter ouvido a piada. Que tinha um boi que era de um cara lá, que ele cobria as vacas e só saía gado de qualidade. Certo? Aí o pessoal falou, peraí, prefeito, vamos comprar esse boi que ajuda todo mundo com dinheiro da prefeitura. Não, beleza, comprou o boi e foi lá. O boi não cobriu nenhuma vaca, mãe. Ô boi, mas por que você tá fazendo? Você era desse jeito quando estava trabalhando na fazenda, agora não trabalha. O que está acontecendo? Agora eu sou funcionário público. Entendeu? Tem gente que vai ficar brava, mas não é. Não são todos, Val. Eu conheço funcionários da prefeitura aqui e de outros locais que são extremamente competentes. Estão lá porque passaram os seus concursos e trabalham, entendeu? Não tem o que reclamar. Mas é uma brincadeira que passa, porque gera... E a gente tem que entender. Até, né? A carapuça tem que vestir para aquele que serve. Você achou que a carapuça está servindo? Veste. Eu não estou citando um ou outro. Eu estou citando, né, assim, especificamente. Estou falando generalizado. Que a gente sabe que é isso que acontece. O cara acha que não pode ser mandado embora, fica ali sentado. Exatamente. Por isso que eu vou falar a verdade. O prefeito fala de concurso público, eu vejo dois lados. E até difícil da gente falar sobre isso. Justamente que vai cair nisso aí. Faz concurso público, às vezes tem gente que entra e vai ficar nessa... Eu sei que tem que ter gestão, tem que ter fiscalização, é uma coisa complicada. O SAAI passou por um aperto com esse concurso aí, entendeu?
Só que, de outro lado, a gente não pode também deixar a coisa correr e usar como cabide de emprego. Você não faz um concurso, você coloca o cara contratado e faz isso de cabide de emprego. Aí também não funciona. Porque aí você dá margem pro cara da situação fazer o que ele quer e não quer ir usar da máquina pública de uma forma inadequada. Entendeu? Então a gente tem que pensar bem nisso aí. Mas é uma brincadeira, uma piada que eu escutei, mas que às vezes é verdade. O cara às vezes não quer trabalhar porque já está ganhando o salário dele, acha que não pode ser mandado embora e quem perde é o povo. Muito bem, ele chegou até a citar realmente que na gestão dele não vai haver realmente concurso público, e eu concordo com ele também. Muito bem, Luciano, corta a câmera para nós um pouquinho, 13h10, estão 13 horas e 10 minutos, né? Vamos mais uma perguntinha rapidinho aqui para você que está nos acompanhando. Tá bom, nós voltamos logo em seguida, vou só tempo de nós tomar uma água aqui, tá bom? E o Eduardo Brito já vai estar falando para você, tá bom? Falando para você aí sobre várias perguntas aí, tá bom? Informação sobre, olha, a informação não está na boca do povo, por isso não existe, né? Não existe aí, não existe, vamos lá, por isso, vamos lá, a informação não está na boca do povo, por isso não existe o apoio, esse dinheiro devolvido não precisa ser prestado conta. E como pode ser usado? Vamos lá, aí você vai passando enquanto vamos tomando uma água aqui. Na verdade, todo dinheiro tem que se prestar conta, sim, certo? Mas esse dinheiro ele pode ser usado da forma que o prefeito quiser. Então, você acabou de citar. O prefeito, ou seja, vou dar um exemplo, a gente recebe R$100 lá na Câmara, gastou R$50 com tudo que a gente tinha que fazer, certo? Esse dinheiro vai voltar para o prefeito, ele vai gastar onde? Ele gastar onde ele quiser. Onde ele achar viável. Né? O que acontece em vários locais é o que? Às vezes o pessoal faz uma barganha. E acontece isso. O presidente, e às vezes com os outros vereadores, vamos ajudar tal fulano aí, é uma barganha política. Ajuda esse dinheiro, vai devolver, mas você ajuda aqui, você ajuda lá, para quê? Para ganhar voto em cima disso. Não concordo com isso. Mas acontece muito. Entendeu? Mas, de qualquer forma, o dinheiro, ele é utilizado do jeito que o prefeito achar melhor. O prefeito acha melhor colocar, vamos fazer esse retorno para ajudar o esporte de Carmo de Minas, que não vem verba de fora, vem verba só de gabinete. Vamos ajudar ao evento, entendeu? Vamos voltar para a saúde, que a saúde está precisando de exames e a gente precisa pagar. É isso que tem que ser feito. E é o que eu falei, informação não está na boca do povo, e o povo tem que se inteirar do assunto. Não adianta você falar mal do prefeito, do vereador, se você não tiver a par da situação. Porque às vezes a gente acha que está certo, que está falando a verdade, e às vezes não está. Né? Ele está discutindo sem saber a real causa. Então, o que realmente está acontecendo. Mas esse dinheiro ele pode ser usado dessa forma. Ele pode ser usado onde o prefeito achar que vai ser mais adequado. Por isso que eu falo que a gente economizando ali, dá para a gente fazer projetos. Muito bem, Luciano, pode abrir a câmera para nós, vamos lá? Maravilha, né? Muito bom. Obrigado a todos vocês que estarão nos acompanhando, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês, né? O Adelson, né, que fez a pergunta, sobre o Jardim, tá nos falando, né? O Jardim Axica e Jardim América tem mais buraco do que bloquete. Realmente, eu tive... Qual que é o nome dele? O Adelson. Né? Então, um abraço para você aí que nos acompanha. É o que eu falei, se você acompanha as reuniões da Câmara, eu comentei sobre esses gastos desnecessários. Eu falei, né, dei um exemplo, perguntei para os vereadores do bairro aí, perguntando para eles, será que esse dinheiro, esses 18 mil que eu falei em 3 situações, ajudaria o bairro? Com certeza. Eu fiz isso para a gente fazer uma provocação e mostrar para o povo. Eu concordo. Eu tenho amigos no bairro Minha Chica. Certo? Eu estou em constante conversa com o pessoal daí. A minha filha, mandar um abraço para Clarinha, que mora em São Lourenço. A mãe dela é da Minha Chica. Eu vou lá de vez em quando. Certo? Estou a par da situação. Você acha que eu concordo? Não. Eu já tenho indicações para arrumar a rua principal da Minha Chica, mas não é pouca não. Para arrumar a rua e fazer bueiros. Nós já pedimos várias vezes. Os vereadores já pediram também. Mas não é atendido. Aí é o que eu falo, não é questão de brigar com o vereador. O vereador luta para isso. Uns mais, outros menos, mas é a questão da execução. Mas aí não tem dinheiro. É o que a gente comentou lá, não tem dinheiro. Talvez limpar um buraco não precisa de dinheiro, precisa de quê? De mão de obra. Exatamente. Aí você concorda que o cara que trabalha e fala, fiz a minha tarefa, às vezes tem um buraco para desentupir, por que não continua fazendo serviço lá? Não, porque eu vou fazer amanhã. Então vai sempre sobrar serviço. E a gente já discutiu isso lá.
E eu concordo com ele. Tá certinho. E tem que queixar, tem que ir atrás dos vereadores, tem que cobrar. Porque nós precisamos dar solução para isso, ó. É o que eu falei, nós pagamos impostos, tem que ser revertido para a população. Agora, como que vai ser feito isso? Eu estou criticando, estou tentando mostrar as coisas, as opções. É lógico que o prefeito, cada um que estiver lá no cargo, vai usar da forma que ele acha conveniente. Certo? Se ele acha que ele deve, tem determinadas situações que você tem que colocar o dinheiro. A educação 25%, a saúde 15%, nós já falamos isso aqui no outro programa. 51% lá, acho que é o limite especial da folha de pagamento. Se você pegar 51, mais 15, mais 25, vai sobrar nem 10% para trabalhar com os outros setores. Só que, é isso que eu falo, a gente tem que planejar. Certo? Já é difícil. Com a situação do governo é mais difícil, mas tem como? Tem, Val. Tem. Porque tem gente aí que, os deputados lá, os caras ganham milhões e dá, para viver daquele jeito. Tem gente que se vira com salário mínimo, ou menos até, passa coxado e faz isso. Não é nem humano isso. Mas não consegue. Não faz tudo que queria. Então a gente tem que dar soluções. E eu acho que planejando, eu acho que funciona. Organizar a casa. Exatamente. Né? Vamos lá. E em relação, olha, essa semana aí, 2 dias, tá uma briga danada aí nas redes sociais devido a uma viatura, né? A pergunta a uma viatura, né? A viatura policial que veio por emenda do deputado Cleiton Oliveira e o Dair Cunha, ela foi por eles, não pelo Ulisses Gomes. Exatamente, é isso que eu falei no começo aqui, não sei se vocês entenderam. Eu fiz um pedido pro deputado Ulisses Gomes. Mas... Não foi ele, não foi. Quer dizer, eu vi que eles colocaram o Dair Cunha, que é o deputado federal, e o Cleitinho, que é o deputado estadual. Eu fiz um pedido, certo? Não fui atendido. Não foi esse o deputado que foi. Mas eu poderia estar falando, aqui, eu fiz o pedido. Eu não vou lutar por isso, eu quero lutar por cargos de Minas melhor. Entendeu? Mas mas justiça seja feita. Se foi, exatamente, mas isso que eu tô. Justiça seja feita. O Dair Cunha foi o cara. Então, creio eu que ele tenha, atendido esse pedido para aquelas pessoas que apoiaram ele. Não tem lógica o Dair, às vezes, mandar para um cara que não tem nada a ver. Então, eu acho que a luta é o seguinte, e entendo perfeitamente. O pessoal que tem um grupo montado que apoia o Cleitinho, certo? Se sentiu, como é que eu posso falar? Eles ficaram chateados porque colocaram na página Silvestre Ferraz o Luciano e o prefeitura agradecendo, o Dercur agradecendo, eles que conseguiram, penso eu, assim, eu acho que eles estão pensando isso, e não colocaram os devidos méritos pro pessoal, para esses que realmente estavam lutando, que defenderam o Cleitinho, porque o Cleitinho tá do lado deles ali. É questão de política, de cada um quem apoiou. Então eu entendo a chateação deles. E eu também ficaria chateado. Uma emenda que a gente pede. Eu falo que aqui do Eduardo Barbosa, que foi eu que consegui, porque ele mandou no meu nome. Eu postei isso, porque ele falou assim, por pedido do vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito. Ele fez isso a meu pedido. Então, nesse sentido aí, às vezes vem uma emenda meio no ar, não veio direcionada exatamente para tal fulano, que lutou por essa viatura. Aí o outro que estava ali, na situação, colocou uma forma que parece que foi ele que conseguiu. Aí o pessoal se sentiu ofendido, chateado com isso. Eu entendo perfeitamente a chateação deles. Então, às vezes a política é feita dessa forma, que é uma forma, às vezes, errônea, ao meu modo de ver. Porque você está batendo, falando que você trouxe uma emenda, só para falar que você trouxe, que você é isso, que você é aquilo. Nós temos que pensar no bem do município, mas justiça seja feita. Aqueles que realmente trouxeram a viatura, tem que ser os merecedores. E o que eu vejo é o seguinte, não é crítica, é uma crítica até construtiva, talvez não entenda dessa forma. Eu vi um comentário que é do Silvestre Ferraz, que tal fulano, foi excluído por ter feito alguns comentários. Eu acho que se está ali pra gente uma página do município, a gente está sujeito a ouvir críticas. Eu tenho meu Facebook, eu não gosto tanto de comentar, não. Eu gosto de postar minhas coisas, eu escuto, ouço e vejo os comentários, mas não fico discutindo muito política, não, porque às vezes o pessoal não sabe do outro lado. É isso que eu falo, tem que escutar os dois lados. Então eu prefiro vir aqui falar, se a pessoa quiser ir lá na Câmara conversar comigo, para a gente debater os assuntos, debater com qualidade, mostrar os caminhos e realmente provar no papel, é isso que eu quero.
Porque não adianta eu vir com essa política de que eu faço aqui e mostrar os papéis. Não. Justiça seja feita e a gente tem que analisar isso. Quem realmente brigou para trazer essa viatura, que seja feita os méritos para eles. Que a gente tire o chapéu. Se foi o atual governo ou se foi esse grupo que está sendo montado, vamos fazer justiça. Certo? A gente tem que dar os parabéns para quem realmente lutou. Né? Se o prefeito lutou também, maravilha, mas ele tem que realmente. Eu entendo a indignação deles. Isso aí não é nem chateado, é indignado mesmo com a situação. E realmente, quando chegar a viatura também, acho que até agora nenhum dos deputados eles se pronunciaram. Mas com certeza eles vão se pronunciar, com certeza. Mas vamos lá, né? Agora já não é uma pergunta, já é tenho visto que o vereador Dudu está fazendo fiscalização sozinho. E os outros, né? Ou seja, o que os outros estão fazendo? Porque até agora, segundo aqui o que eu estou entendendo, né? A pergunta foi essa: tenho visto que o senhor está fazendo fiscalização sozinho e os outros, ou muitos, né? Estão fazendo o quê? Então, é chato eu comentar sobre os outros. Entendeu? Estão se omitindo, segundo a... Que eu vou falar, eu vou ficar... a gente vê, a gente vê, cada um fiscaliza da sua maneira, é o que eu falei. Né? Uns são mais incisivos, demonstram mais, outros menos, mas eu procuro mostrar o meu trabalho para o pessoal ver que eu estou realmente correndo atrás. Certo? Mas tem outras pessoas que fazem lá assim, cada um da sua maneira, cada vereador do seu jeito. Aí é o que eu falo, a população tem que se inteirar e ver quem realmente está trabalhando em prol. Certo? Se eles estão vendo meus serviços, talvez eu estou mostrando um pouco mais. Não que os outros não estejam fazendo. Talvez estejam fazendo, mas não mostrando tanto. Cada um da sua maneira. Cada um da sua maneira. Então fica até chato eu criticar. Eu não critico os colegas lá. Certo? Tenho visões diferentes em vários aspectos deles. Talvez eu fiscalize determinado ponto que eles acham que está tudo certo. Né? O outro ali às vezes concorda comigo, vem do meu lado. Então, difícil eu falar que eu e tal vereador estão fiscalizando outros. Então eu prefiro não comentar, eu prefiro falar do meu trabalho, entendeu? E tanto é que eu estou rebatendo as críticas que foram feitas pelo município, não individualmente. Com certeza. E outras perguntas também falando da mesma coisa. No caso, você, né, o Eduardo Brito está fiscalizando, os outros vereadores não. Então, para você que essa crítica que do ouvinte é para vocês aí, os 8, são 9 vereadores, os outros 8 vereadores, então vocês também se manifestarem, tá bom? Nós estamos à disposição de vocês para você também mostrar o seu trabalho, mostrar se você está onde e qual área você está agindo e o que você está fazendo. Então, são perguntas aí, são a população que está perguntando de Carmo de Minas. Então, para cada um da sua, você pode, com certeza, vir aqui, estamos à disposição de vocês. E eu falo, quando tem gente que fala assim, são 9 vereadores, é muito vereador para Carmo de Minas. Primeiro que é constitucional isso. Se você diminuir, você não pode. Porque a Constituição fala que o mínimo de vereadores, mesmo se fosse menor, a Constituição fala que o mínimo são 9 vereadores. Então não tem jeito da gente diminuir. Tem gente que tem muito, tem que diminuir. Não pode, entendeu? Faz parte da Constituição isso. E a gente não pode burlar isso. Então, é o mínimo. E falo outra. É muito serviço, mano. Você vai falar, vereador tá... Eu vou te falar, para você fiscalizar é demorado. Você não pode sair acusando prefeito, né, vice-prefeito, não pode, você tem que saber o que você está falando. Tem opiniões diferentes, mas eu tenho que ter, eu estou trazendo papel aqui para mostrar que minha opinião é diferente da dele. Você não pode sair acusando, você tem que investigar, você tem que ver realmente se tem fundamento aquilo ou não. Aí você pega isso em vários setores. O orçamento de Carmo de Minas, se eu não estou enganado, é em torno de 40 milhões. Certo? Então vai dinheiro em todas as áreas. É difícil você fiscalizar tudo. Nota por nota, você ficar de olho. Realmente, entendeu? Se houver algum trâmite, alguma coisa ilegal, ninguém vai deixar exposto. Então é mais difícil ainda de você ver. Então você tem que estar atento, analisar. Nós estamos fazendo uma CPI aí que a gente está analisando alguns dados que a gente achou que realmente deveria ser avaliado. Outros vereadores acharam que nem tanto. Então a gente está discutindo. E é difícil, cara. Demora tempo. Demanda tempo disso aí. Então tem muita coisa. Saúde, educação, transporte, social. Então é muita coisa para a gente, na cultura. Então tem muita coisa para a gente olhar. E se você ver, é muito serviço. Só que para quem quer.
certo? Muito bem. Aquele vereador que não quer sentar e ficar só ganhando, maravilha. Entendeu? Só que o povo vai ver, o povo enxerga isso. Com Agora, certeza. eu faço isso, eu estou fazendo desde o começo. Tem gente que fala, você virou oposição por causa de tal detalhe, tal detalhe. Sabe por quê? Eu falei desde o começo, para quem acompanha o meu trabalho, desde a campanha. Eu vou ser situação se estiver correndo do jeito que eu estou pensando, do jeito que eu concordo. E você, oposição, se fizer o contrário, se eu tiver coisa errada. Certo? E eu estou enxergando algumas coisas, por isso eu me posiciono dessa forma. Certo? Então, a minha posição é essa. E eu falei que eu ia demonstrar serviço, que eu ia correr atrás, que eu ia fiscalizar, e é isso que eu estou fazendo. Então, eu já fiz uma CPI no primeiro ano. No primeiro ano, para quem não sabe, a gente fez uma CPI das máquinas. Certo? E eu estava ali do lado do prefeito, conversando com ele, e eu estava fazendo uma CPI. Então, eu já estava fiscalizando desde o começo. Eu não sou o cara que fiscaliza só no último ano para mostrar para o povo, não. Eu estou vindo aqui conversar com você. Com certeza. Eu dou minha cara a tapa lá na Câmara. Certo? Muito bem. E como eu disse, eu fui o cara que. Sim. Esse aqui é uma grande oportunidade para eu explicar alguns detalhes. Tem muita coisa que eu queria falar, Val, mas eu vou esperar a hora oportuna. Tá certo. Entendeu? Mas tem muita coisa para eu falar ainda, de coisas que soltam por aí e que a gente tem que debater muito. Muito bom. 13 horas e 26 minutos, ainda tem alguns minutinhos aqui, tá bom? Pra gente estar encerrando com você. Agradeço, são várias pessoas. Obrigado pelo carinho, você que está nos acompanhando. José Carlos Bento, um abraço. Angélica Costa, Leninha Moreno, Juliano Silva, o Itamir Vaqueiro Pires. Ele está lá em Rio Grande do Sul nos acompanhando lá, hein? Forte abraço a você. Rádio, hein? Tá lá, né? Ele está lá no Rio Grande do Sul, nos acompanhando lá. Rosiane Araújo, Adão Simão, Rosimeire está em Lambari, nos acompanhando. Obrigado. Jesuânia, nos acompanhando. Maria de Fátima Rodrigues, São Paulo, Deus abençoe. O Giovanni diz, algumas pessoas não sei onde está aqui. Andrei Palma, enfim, a todos vocês que estão acompanhando. Obrigado pelo carinho. Tem mais uma pergunta aqui. Parabéns para você, obrigado, né? Ainda bem. Muito bom que o povo está entendendo o seu trabalho. Dudu, você entende que deveria ter mais trabalho e fiscalização do que mais politicagem quando vem emendas? Não tem nem dúvida. É o que eu falo. Acho que é bom até sem ler a pergunta, já estava, né? Então, a gente vai comentando, mas com certeza. Mas o que acontece? Para você que fez essa pergunta entender. É o Thiago Silva? Então, se cada um lutar realmente para trazer do seu deputado as coisas boas tal, e tiver, lógico, com a indicação do seu nome, facilita essas coisas. Entendeu? Por quê? Porque aí vem direcionada, aí não tem essa oba-oba. Mas o cara que está lá dentro e quer ser reeleito, Val, de verdade seja dita, o cara quer mostrar. O cara que às vezes está de fora e quer mostrar um serviço, quer entrar na próxima, ele vai brigar por aquilo. Entendeu? Mas eu, com certeza, o que eu falo, eu trabalho bastante e quando tem que vir aqui mostrar no meu nome, eu falo. Certo? E graças a Deus trabalho bastante e o pessoal, pelo menos eu acho que está acompanhando o serviço. Né? Então, com certeza tem que se trabalhar muito mais do que ficar falando. Isso aí é fato. Certo? Mas vai acontecer porque aquele cara que, entendeu, que está se sentindo indignado e injustiçado, ele vai ficar chateado, porque aí a situação solta uma nota, ele se vê prejudicado, ele vai ficar chateado, vai entrar e vai discutir, aí gera toda essa polêmica. Mas eu entendo perfeitamente. Mas com certeza o trabalho que nós viemos falar aqui tem que trabalhar, mostrar serviço. E para que veio? Para que é? É para fiscalizar dinheiro público, e fiscalizar o dinheiro público direto ou indiretamente, do jeito que eu citei algumas coisas aqui. Certo? Muito bem, acho que foi muito bem resumido, né? Para todos vocês, obrigado, eu agradeço a todos vocês que nos acompanham. Nós estamos aí, já completando, vamos para 3 anos esse ano, acredito eu, trazendo a palavra de Deus, mas ultimamente Deus está dando essa direção, está informando também a cidade de Carmo de Minas e região, a todos sobre a importância de se trazer, informar a população de tudo que se passa na cidade, né? E graças a Deus a gente fica feliz, né, com a repercussão da programação, já tornando sábado, já está se tornando rotina, né?
Muito bom, realmente, graças a bom Deus. Obrigado, José Carlos Bento, obrigado pelo carinho. Também Lucimauro Correia, obrigado a vocês. O Luiz Fernando Reis, obrigado pelo carinho. Missionária Gardênio, Adelson Donil. Já respondemos as suas perguntas, tá bom, Adelson? Você pode estar acompanhando aí, tá bom? No decorrer das nossas programações, tá bom? Vai ficar gravadinho para você tirar sua dúvida. Enfim, e ver os seus direitos, cobrar realmente do seu vereador, do vereador do seu bairro, da cidade, porque realmente são 9 vereadores, cada um representa, o bairro de Chica tem 2, Santo Antônio tem 1, então você que está aí nesses bairros, ele fiscaliza o prefeito, e você fiscaliza ele, se está trabalhando, sim ou não. Bacana? 13h30, vamos finalizar, o que o senhor tem para nós aí? Vamos lá, pode ir, ficar à vontade. Então, tem uma coisa que eu queria falar, até que eu comentei aqui no começo, que o pessoal me pergunta sobre o que aconteceu com o convênio que o fisioterapeuta Eduardo Isso, vamos lá. tinha com a prefeitura. Isso. O porquê que esse convênio foi paralisado também? Tinha assim, um trabalho bacana, né? Não desmerecendo os outros profissionais que tem na área de fisioterapeuta em Carmo de Minas. Acho que todos estudaram, se formaram, são profissionais, mas o seu trabalho é um trabalho diferenciado. Eu particularmente trabalhei com você lá, né? Aliás, fui bem atendido. E o porquê agora você não presta mais, por que o fisioterapeuta Eduardo Brito não presta mais serviço para a Prefeitura de Carmo de Minas? Qual o motivo? Bom, primeiro eu queria esclarecer o seguinte: estou vereador e legalmente eu procurei saber isso, porque eu já prestava serviço para o município antes de ser candidato, eu já prestava serviço como fisioterapeuta. Eu procurei saber na legalidade se teria problema ou não. Fui nos advogados, me assessoraram, e não teria problema nenhum eu, como pessoa jurídica, com a firma que eu tenho aberta, prestar serviço ao município. Certo? Então, pode alguns falarem, mas é imoral. Não vou questionar isso, vou questionar a legalidade. E eu estou trabalhando, estou cumprindo as minhas horas, do jeito que eu tinha que cumprir. Né? O secretário sabia do serviço que eu fazia, dos pacientes que eu atendi, então está tudo na legalidade. E eu prestava serviço. O que aconteceu? Eu comecei a falar demais, botar para fora algumas coisas que estavam me deixando chateado. Eu falava primeiro pro prefeito, conversava com ele, comecei a falar na rádio, comecei a mostrar, a gravar vídeos, certo? E aconteceu da minha irmã ser mandada embora, que trabalhava ali também, e não tem nepotismo nenhum, porque ela trabalhava no executivo, então tá tudo dentro da legalidade também, né? Foi mandada embora. Esse foi o primeiro passo. Eu continuei com as minhas atitudes de cobrança, de vídeos, continuei. Então eu estou falando o meu pensamento, Walter. O prefeito, o secretário, eles podem explicar muito melhor para você o que aconteceu. Mas comecei a falar demais, eles me fizeram esse corte de convênio. Mas eu achei uma tremenda covardia que fizeram comigo, Walter. Sabe por quê? Porque eles não tiveram a capacidade de me chamar lá e falaram, não vamos precisar mais do seu serviço por causa disso. Eu tive que ir atrás porque os pacientes não estavam chegando. E eu achei esquisito. E eu fui atrás para saber. Então, eu trabalhei o mês, cumpri com as minhas obrigações, comecei outro mês do jeito que sempre começava. E vinha paciente do mês para o outro que continuava, né, eu atendendo de acordo com a demanda. Eu tive que brigar, eles não me respondiam mais mensagem no WhatsApp. Até que o Everton me ligou um dia, porque a gente falou, ali, conversa com ele que ele te explica melhor. Isso aí já era em torno do dia 15 do mês. E eu já estava prestando o serviço. Ele falou, porque você já trabalha no centro de reabilitação de São Lourenço, então não tem necessidade, que o centro de reabilitação atende Carmo de Minas, não tem necessidade. Essa foi a desculpa que eles deram. Mas eu sei claramente que é uma perseguição política. Eu tenho claramente. Né? Ele pode falar para você, não, porque diz Dudu tá de cabeça quente. Não é. Foi claramente uma perseguição. Você vê o que aconteceu no caso da minha irmã, depois aconteceu comigo, cortou o convênio. E eu falo isso pelo seguinte: ele poderia continuar com o pessoal que presta serviço na clínica e com o meu serviço. Era só tirar metade dos pacientes meu e metade do outro convênio. Você continuaria com 2 prestadores de serviço. E falo que seria interessante porque o aumento no serviço ali, a concorrência,
ela melhora a qualidade do serviço. Quando você monopoliza alguma coisa, a gente vê o caso da Gardenia, as discussões estão tendo, que não tem outra empresa, acontecer por quê? Porque é monopólio. Então monopolizou, entendeu? Às vezes não fica tão bacana. Mas poderia, né, fazer esse jogo. E não foi feito. Quando tinha algum pepino ali, quando eles estiverem aqui, você pergunta para eles. E se tiver alguma crítica, depois a gente rebate. Se você quiser vir junto, a gente conversa. Eu acho que foi uma covardia pelo seguinte. Eu fiquei sabendo de algumas pessoas, eu tenho que escutar o outro lado, mas o outro lado poderia ter me chamado para me dar essa explicação e não foi chamado. Entendeu? Eu até conversei com o Mauro para ver se a gente marcava um dia, ele ficou de olhar na agenda, mas até hoje não me falou nada. Para saber realmente o motivo, se foi esse mesmo que o Everton falou por telefone, não me chamou nem lá. Quando tinha algum pepino, alguma coisa para resolver na área da fisioterapia, no hospital, hoje tem o fisioterapeuta, mas tinha época que não estava fisioterapeuta. Ou acontecia um caso mais grave que precisava ali do auxílio, ele ligava para mim e pedia algumas explicações. Dudu, tem jeito de fazer isso? Tem jeito de fazer? Tem como você segurar a onda aí para mim? Tem. Ou seja, se ele me achava interessante para o município, quanto prestador de serviço, ele poderia continuar assim. Certo? Por que optou pela clínica? Por que ele não fez isso que eu estou falando de fazer o corte metade e deixar 2 prestadores? Tá entendendo? E não tiveram nem a capacidade de me chamar lá. Isso me deixou muito chateado. Então, e outra coisa, aí no caso, pelo que eu estou entendendo, então você ficou sabendo, né, do corte através do subgerente, né? Exatamente. Né? O Everton da saúde. Da saúde, isso. E porque eu fui atrás, porque até o dia 11, dia 15, eu não sei que eu consegui conversar com ele, eu ainda estava prestando serviço, cara. Eu estava atendendo os pacientes que estavam lá. E por sinal, não me pagaram esse mês. Eu mandei os documentos e eu falo que com documentos, né? Eu até vi uma postagem que o Herto fez sobre a viatura lá, que negócio de documentos. Acho que foi ele mesmo que fez, que gosta de documentos. Eu tenho documentado o que eu fiz lá. Tá assinado. Os pacientes que eu atendi, entendeu? Assinaram o papel que veio da prefeitura autorizado. E eu não recebi esse mês. Você tá entendendo? Eu só questionei e vou questionar de novo depois. Porque eu achei uma tremenda covardia o que fizeram. Poderia ter me chamado, se oposição, né? Não precisava falar assim, mas chamar, vamos cortar o Covid, mas me avisa antes. O cara não tem direito. Eu sei que contrato, prestação de serviço é outra coisa. Mas não é justo que você tenha um aviso prévio, que você converse com a pessoa, não vão querer mais seu serviço. Por que não chamar o doutor lá e falar desse jeito com ele? Você tá entendendo? Então isso é revoltante, cara. Revoltante porque se fez isso comigo, com certeza fez com outras pessoas. E eu sei de alguns casos que a gente vai comentar mais pra frente, não vou levar polêmica não, mas que aconteceu uns mal entendidos dessa forma com outras pessoas. Então a gente fica extremamente chateado, né, de não chamar, não seguir o trâmite certinho. Mas o contrato você não precisava falar isso. Tudo bem, é uma questão de bom senso, cara. Um cara que sempre prestou serviço pro município aqui, ser jogado desse jeito. Você concorda comigo? Concordo, poderia ter me chamado, não precisamos mais do seu serviço. Eu tive que procurá-los, porque não vinha mais pacientes, para entender a situação. Eu falei, tem alguma coisa errada. Entendeu? Mando a nota, não mando. Liguei, não, peraí, segura isso aí, porque a gente vai ver como é que vai ficar. E até hoje não me pagaram. Aí é fácil falar assim, processa a prefeitura, sabe por quê? Porque não é pessoa física, é a prefeitura. E quem que, se eu ganhar um processo, vamos supor, ou outra pessoa que processa ganhar, sabe o que acontece? Quem paga é o povo. Exatamente. Então, eu fiquei extremamente chateado, sim. Então o pessoal me pergunta, mas por que aconteceu isso? Isso aí só me serve de fortalecimento. Ó. Entendeu? Porque se Deus fecha uma porta, outras vão ser abertas. Com certeza. E com certeza, né, eu tive, Deus me mostrou isso e me tirou de uma zona de conforto. Às vezes porque eu estava muito atarefado, mas eu comecei a trabalhar um pouco menos, mas aí fazer um serviço particular, muita gente me procura, graças a Deus. E até mesmo pelo bom profissional que você é, né? Nessa parte. Aí é difícil falar da gente mesmo, né? Mas e não falando mal dos outros, mas é que poderia ter me chamado, cara, dado uma explicação. Eu acho que é o mínimo que poderia fazer para uma pessoa que sempre dedicou a saúde aqui de Carmo de Minas. A minha campanha foi o slogan, era compromisso com a saúde, porque eu dedico, eu quero ver Carmo de Minas melhor. Agora, tratar dessa forma, realmente achei que foi um pouquinho de desrespeito, entendeu? Porque se vierem falar, é simplesinho. Poderiam ter conversado comigo, chamado, e não foi isso que foi feito. E até hoje eu não sei. Eu tenho indícios de alguma coisa que me falaram, mas eu não posso. Eu queria ouvir o lado deles primeiro, coisa que não então aconteceu. Aí, né? Fica no ar pra você aí que tá nos acompanhando, o Everton,
está nos acompanhando. O Everton, né? Pode entrar em contato direto com, né? Direto com o Dudu aí, tá passando ou esclarecendo, né, para a população o motivo, o desligamento dele, realmente porque tinha vários, né, várias... E o que eu falei, pessoas teria como fazer de né? outra forma? Lógico que teria, corta metade aqui, metade ali, vamos trabalhar todo mundo junto, mas está claro, é claro, só não enxerga quem não quer ver, que é uma forma de perseguição, porque eu comecei a falar algumas coisas que às vezes não agradou, então... Mas é o meu papel, espero que ele entenda. Até teve pessoas aí que começaram a me tratar de uma forma diferente. Porque eu conversava no WhatsApp e respondia toda vez. E a gente tem essa sensibilidade de perceber como que mudam as pessoas. Né? Então eles começaram a não me tratar. Não me desrespeitaram, não, de forma nenhuma, mas começaram a deixar de responder coisas que eles respondiam rotineiramente. E até uma ou outra mensagem, às vezes, bravo. Então eu não vejo por que isso. Eu acho que conversando, eu nunca desrespeitei ninguém. Eu só estou tentando mostrar a minha divergência política. O meu modo de pensar diferente. E eu vou expor isso. Independente do que acontecer. Não vão conseguir me calar desse jeito. Cada um de nós temos uma personalidade. Então, se esse é o seu jeito, você não vai mudar. Porque eu não vou mudar porque outras pessoas, esse é o meu jeito de trabalhar, eu vou trabalhar dessa maneira. Exatamente. Né? Jerônimo Moura, obrigado pelo carinho. Manuel Lima também. Manuel Lima, né? Trabalhou com a gente. Abraço pro Manuel aí. O Everton tá conosco também, tá acompanhando o Everton, tá nos acompanhando lá. Tá em casa, Everton, tá descansando hoje. O Elton de Moura Ambrósio, né? Em São Lourenço, um abraço a você. Maria Aparecida, a todos vocês que nos acompanham. Nós estamos chegando ao final aí. O Fernando Mello, a Fátima Bittencourt, Marcelo Souza. Todos vocês aí que nos acompanharam, estão acompanhando. Obrigado pelo carinho de vocês. O Marcos Ferrer, Deus abençoe, obrigado mais uma vez. E estamos chegando ao final, né? Foi muito bom você está trazendo pra gente explanando, né? Trazendo aí realmente informações valiosas, boas. Mas para poder finalizar rapidamente, precisa dar uma explanada rápida. A Gardene, me parece que a Gardene já tem dado um prazo, né, para 120 dias para se adequar, é isso? Dentro das normas da lei, caso não, tem que deixar o município. É isso mesmo? Na verdade, teve uma audiência pública em Belo Horizonte, alguns vereadores participaram lá, fizeram perguntas, achei bacana demais, interessante demais a respeito disso. Então, tinha um representante da Gardene, pelo que eu fiquei sabendo e comentado lá na Câmara, que ficou responsável em estar presente nessa audiência porque levar as reivindicações ao povo, o pessoal da Gardene. Ele houve esse prazo mesmo que deram de 120 dias para dar uma resposta realmente no que estava acontecendo. Só que dias depois esse cara foi mandado embora, pelo que eu fiquei sabendo, deixou até uma carta mandada embora, foi desligado da Gardene. Mas isso não quer dizer, meu modo de pensar, que não vá ser dada a resposta, porque ele foi como funcionário da Gardene, então a Gardene com certeza está lá com as reivindicações feitas. Mas tem esse prazo sim de 120 dias para dar explicações e tentar modificar. Exatamente. É o que eu falei aqui antes. Eu já tinha falado isso com o responsável pelo trânsito, Mauro, aqui. Porque a gente fez indicações para subir até a parte alta da cidade, mas aí eles alegam que não pode, porque eles fazem como círculo, né? Que é uma linha intermunicipal. Eles alegam isso, que não poderia ir lá em cima. Aí, determinadas horas, a gente cobra eles. Determinadas horas, eles falam que está como circular intermunicipal. Entendeu? Então, eles mesmos entram em contradição. Mas a gente já tinha conversado com isso e eu falei para o responsável pelo trânsito. Eu falei, dá uma olhada como é que funciona. É concessão, é com o Estado, é com o município. Para a gente trazer outras linhas. Porque eu acabei de falar para você, Valdo. Eu sou a favor disso. A concorrência melhora a qualidade. Você concorda que se tiver outro ônibus aí, eles vão olhar diferente? Com certeza, porque a Gardene está numa zona de conforto. Ela não funciona, a campainha, ela não tem rampa. Eu sou prova disso, eu provo para vocês. Eu tenho vídeos, não tem rampa, não funciona. É um ônibus, 2 ônibus, máximo. Isso aí é direito. Tá péssimo. Você que tá a pessoa... Gardene, eu falo, tá péssimo o trabalho de vocês, melhor. A pessoa com deficiência, ela tem esse direito previsto em lei.
de ter essa acessibilidade. E não tem, não é feito. Eu acompanhei isso, eu acompanho você, ó, né, no que eles faziam lá. Ah, me liga para ver a hora que você vai, pra gente passar o ônibus. Isso é um absurdo, rapaz. E o outro que tem deficiência também não vai andar de ônibus? Só no horário que você for. Não, isso é um absurdo. Então, a gente tem que lutar. E eu acho que nesse sentido, também falta um pouquinho de vontade política. Porque se a gente está reivindicando isso faz tempo, vamos tentar solucionar isso de alguma forma. É uma concessão lá em cima, vamos, alguma forma tem que ser tomada. Já deveria ter essa briga antes. Já. Acho que aí cabe o Mauro. Mauro pelo que eu sei, ele é o responsável pelo trânsito. Então, acho que ele como responsável. Ele falou isso comigo, ele falou, não, se não fizer essas reivindicações, a gente vai rever essa concessão, tá? Ele tinha comentado alguma coisa a respeito. Ele tem que ver, porque do jeito que tá, realmente não dá. O ônibus anda lotado de manhã, de tarde, de noite, e a qualidade péssima. Tem dia que não tem campainha, os elevadores não funcionam, infelizmente. Fora o constrangimento que algumas pessoas passam em relação à quantidade de pessoas que podem andar sem pagar, que é o caso do idoso, do deficiente físico. Exatamente, colocou 4 pessoas. E aí o que acontece? Foi levado ao Ministério Público, nós fizemos uma nota para o Ministério Público, levamos o Ministério Público, né? Eles avaliaram e concordaram com o Gardner, porque eles falam que, nessa hora, eles falam que eles funcionam como um circular, que não é com a rede intermunicipal, que é como se fosse um circular. Foi uma coisa assim. E que poderia, né, o Ministério Público, pelo que eu entendi, a resposta foi essa, que poderia continuar dessa forma. Mas é um constrangimento, porque eu já vi pessoas entrarem lá, né, senhoras, senhores que entraram lá, e às vezes foram cobrados, às vezes sem dinheiro. Até estavam sem dinheiro, porque achavam que realmente estava valendo essa lei. Então, constrangimento total para a pessoa, para o idoso, que eu luto muito, que eu tenho esse grupo da terceira idade, que eu acompanho muito as leis. É um absurdo. Deficiente físico, nós somos parceiros, eu trabalho no Centro de Reabilitação de São Lourenço, onde é a paz, são 15 anos de dedicação de trabalho, eu acompanho. Isso não pode acontecer. Certo? A gente tem que dar o devido respeito para essas pessoas. E enquanto eu estiver aqui, de alguma forma ou de outra, eu vou brigar. No bom sentido, para que isso possa se perpetuar e que melhore isso. Né? Fica aí aberto para você que está ouvindo, Mauro, a você que está ouvindo aí, para você, para quem... para tomar as devidas, né? O Mauro do trânsito, às vezes ela tem o Mauro da saúde, o Mauro do trânsito é outro. Né? O Mauro do trânsito aí, o Mauro tomar uma providência, começar, acho que está na hora de se mover, realmente. Já passou da hora, porque eu mesmo vou para São Lourenço, já passei muita vergonha, constrangimento, mas eu não deixo de ir, não. Eu vou mesmo, meto a cara. E se não gostar, eu chamo a polícia, se não chamar, a gente filma, mas enfim, não vou me calar, não vou me ficar enfiado dentro de casa, não, com certeza. Vamos ir para lutar, e até mesmo que eu sou presidente da ONG da pessoa com deficiência, eu tenho mesmo que me expor mesmo para ver se melhora, não é verdade? E muito bem, vamos lá, né? Então agora está finalizando, obrigado a vocês pelo carinho. E só para finalizar, agradecer mais uma vez o espaço, falar que eu não estou aqui para bater em ninguém, para fazer, né, brigar de certa forma com ninguém. Eu só estou tentando mostrar o meu ponto de vista diferente, certo? Pedir para a população encarecidamente, ouçam as versões de todos os lados. Nós só vamos tirar uma opinião própria se a gente ouvir os dois lados. A gente ser tendencioso e ouvir só um lado, isso não existe. A gente, para formar opinião, a gente tem que ouvir várias versões. Então, eu estou à disposição sempre que falarem de mim, né? Procurem saber a meu respeito, venham conversar comigo, vamos marcar uma reunião lá na Câmara, entendeu? Estou disposto a recepcioná-los, para a gente ver realmente o que está acontecendo, escutar os dois lados da moeda. É importantíssimo para o município. Quem vai mudar o município, já perguntaram qual que é a forma para mudar a gestão, é o povo. Exatamente. O povo tem que analisar e ver o que realmente é importante. Não adianta pensar só no próprio umbigo, cara. Certo? E aí, voltando atrás, ó, só para complementar, eu falei que eu ia comentar sobre o convênio. O cara que mais perdeu como vereador ali, se você for analisar friamente, fui eu, cara. Sabe por quê? Porque eu recebi o convênio. Certo? Era um dinheiro a mais que eu recebi. Se eu ficasse calado, quietinho, certo? Sem falar as verdades que eu venho falando, o que ia acontecer? Eu continuava com o meu convênio. Concorda comigo? Eu ia continuar com o convênio, o dinheiro entrando, certo? Mas eu fui eleito para falar. Então, exatamente. E eu falo isso, sabe por quê? Porque tem oposição que não votou no prefeito, é lógico.
E eu votei, eu dou minha cara a tapa e falo. Entendeu? Então, além de eu perder essa confiança, porque eu me dediquei para que o prefeito chegasse aonde ele está hoje, porque eu faço parte disso, eu não me isento de responsabilidade, se é que o povo está achando que está indo mal, eu não me isento de responsabilidade, não, porque eu lutei por isso, e ele sabe muito bem disso. Então eu fui um cara que perdia. Porque quem estava na oposição já sabia que ia ser oposição mesmo. Eu não. Eu segui uma linha de raciocínio, cortaram o convênio, minha irmã foi mandada embora. Então, pessoalmente, se eu fosse pensar pessoalmente, eu ficaria quieto. Com a boca fechada, mas eu fui eleito para falar. Então, isso prova mais uma vez que eu venho trabalhando. Que eu não estou ali só para ser pau mandado dos outros, não. Eu luto pela população, tive as minhas perdas, mas não me arrependo de um minuto. Eu faria tudo isso de novo, né? Só não faria o apoio que realmente me decepcionou um pouco e vem me decepcionando. Pode ser que mude isso, né? As pessoas mudam. Então a gente espera que mude. Não é o que realmente eu pensava. Mas... E que quero de Minas ver a ganhar, com certeza. Exatamente. Fazer sempre uma posição, acho que inteligente. Mandar um abraço pro pessoal que nos ouve, pessoal que fez as perguntas. Se é que eu soube responder as perguntas. Né? Qualquer dúvida a gente está à disposição. Mas mais um abraço para todos eles aí. E realmente agradecer a oportunidade, o espaço que vem dado. Para a gente mostrar um pouco do trabalho nosso. Um abração. Com certeza. Obrigado a todos, a você que me acompanha ao Fenas através da Rádio Treme Terra. Um forte abraço a vocês. Em Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, um abraço a todos vocês. A todos que nos acompanham através da Rádio Nova Glória. Forte abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Vamos ficando por aqui. Foi muito bom, foi super aproveitável esse cafezinho aqui, né? Esse cafezinho, entre aspas, que não teve o café, mas teve um bate-papo bacana, esclarecedor para você aí. E vamos ficando por aqui. Uma ótima tarde a todos vocês. Tá todo mundo ligadinho. Continua ligadinho conosco. Todo mundo ligado conosco. Obrigado pelo carinho de vocês. Vamos ficando por aqui. E, é claro, segue as nossas programações. Uma ótima tarde a todos. Um bom final de semana. Primeiro dia do mês começando. Né? Segunda-feira todo mundo recebendo seu pagamento aí. Olha, vamos gastar de acordo, moderadamente. Né? Vamos devagar aí. Gente, obrigado pelo carinho do isso mesmo. Isso aí, vai gastar é difícil o negócio na crise aí, né? A turma tá mais segurando que gastando. Mas é isso aí, um abraço para todo mundo aí. Obrigado a todos vocês. Então nós vamos ficando por aqui. Obrigado mais uma vez, só tenho que agradecer a todos. Luciano, Firmino, um abraço, obrigado pelo carinho. E vamos lá finalizar a nossa programação aí. Eu agradeço a todos vocês que realmente nos acompanhou. Obrigado pelo carinho. Vou deixar você com o louvor aqui, finalizando a nossa tarde. Quero ver a glória de Deus descer.